Capítulo 531, Reino Xi. A terra dos espíritos demoníacos é dividida em 9 países, e cada país tem um antigo espírito demoníaco selado dentro. Um antigo espírito demoníaco é formado naturalmente dos céus e da terra e possui habilidades poderosas. Uma vez que um cultivador se funde com ele, seu cultivo aumenta muito e eles têm a chance de aprender um feitiço poderoso. De acordo com as memórias de Luoyun, todo espírito demoníaco antigo é um tesouro raro e, depois de se fundir com ele, há uma chance de entrar em um estado chamado princípio da alma. O chamado princípio da alma é um estado muito misterioso. Uma vez que o cultivador entra neste estado, a velocidade com que ele pode compreender os seus atinge um grau inimaginável. Se essa fosse a única coisa que oferecesse, não seria grande coisa. O que deixa todo cultivador tão louco por isso é que uma vez que você entra neste estado, há uma chance de você criar seu próprio feitiço celestial baseado em seu domínio. Rumores dizem que os feitiços celestiais deixados para trás pelo reino celestial foram criados por cultivadores poderosos quando eles entraram neste estado. Enquanto Wang Lin voava, seus olhos se iluminaram. Depois de passar por todas as memórias de Luoyun, ele teve uma ideia decente sobre esta terra. Será muito difícil obter um antigo espírito demoníaco. De acordo com as memórias de Luoyun, embora este lugar exista por centenas de milhares de anos e abra cada 5.000 anos, o número de cultivadores que conseguiram obter um antigo espírito demoníaco é muito baixo. Rumores dizem que nesses incontáveis anos, apenas 10 pessoas realmente obtiveram um antigo espírito demoníaco. A única forma de obtê-lo é realizando. Cada país tem apenas um antigo espírito demoníaco. Os espíritos não são controlados por ninguém e são os símbolos de seus respectivos países. Os espíritos evoluem uma vez a cada 100.000 anos e, se alguém se fundir com alguém antes de poder evoluir, levaria 1 milhão de anos para formar um novo. A classificação do antigo espírito demoníaco de cada país também é diferente. Por exemplo, o antigo demônio do país do demônio do céu acabou de nascer 100.000 anos atrás e tem a classificação mais baixa. O antigo demônio no país das 9 extinções nunca foi fundido desde que nasceu, então sua força atingiu um grau inimaginável. Somente aqueles com muitas realizações têm a chance de orar diante de um antigo espírito demoníaco. Só quem matou inúmeras pessoas tem a chance de se tornar seu dono. Os antigos espíritos demoníacos são muito misteriosos. Não importa quantas realizações as pessoas que nascem nesta terra alcancem, elas só podem orar por elas, mas nunca se fundir com elas. Apenas os estrangeiros têm o direito de se fundir com eles. Quanto ao motivo de tudo isso, ninguém sabe. Além disso, a energia espiritual demoníaca é a chave para a fusão com o espírito. Se a pessoa não tiver energia espiritual demoníaca suficiente, mesmo que tenha chance de se fundir com o espírito, não terá sucesso. Como resultado, isso criou o banho de sangue que acontece a cada 5.000 anos quando os estrangeiros chegam. Os estrangeiros têm que matar porque, matando, eles serão capazes de absorver toda a energia espiritual demoníaca que os outros reuniram. Só matando outras pessoas minha competição pode diminuir. Wang Lin revelou uma expressão pensativa enquanto voava rapidamente para onde as almas primárias estavam. Ele estava se movendo como um meteoro enquanto voava pelo céu e desaparecia no horizonte. A razão pela qual Luoyun sabia de tudo isso era porque dezenas de milhares de anos atrás, um membro de sua seita veio aqui. Embora essa pessoa não tenha obtido um demônio antigo, ele conseguiu sair daqui vivo, embora houvesse apenas 10% de chance de viver. Depois que ele voltou para a seita fantasma celestial, ele imediatamente registrou seus 500 anos de experiência na terra dos espíritos demoníacos. É por isso que Luoyun sabia de tudo isso. Agora, o conhecimento dele tornou tudo mais fácil para mim. Luoyun aprendeu com seu ancestral que, para encontrar rapidamente as raízes aqui, eles devem ingressar em um país o mais rápido possível. Esta é a única maneira de obter façanhas militares, mas o mais importante, uma vez que você tem façanhas militares, você não está mais por conta própria. Você terá soldados demoníacos e comandantes demoníacos sob seu comando. Esta é a melhor forma de ganhar vantagem no início. O país mais próximo é o Ski Demon Country. Luoyun foi para a antiga cidade demoníaca mais cedo e obteve uma ficha de entrada do general demônio da ala esquerda, mas exigiu que ele adquirisse 3 níveis de energia espiritual demoníaca para entrar. Este lugar usa classificações para medir a energia espiritual demoníaca.
3 níveis de energia espiritual demoníaca são iguais à quantidade de energia espiritual que um cultivador de estabelecimento de base precisa. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele acenou com a mão e um cristal apareceu em sua palma. Este era o cristal demoníaco do Dantian de Luoyun. Depois de verificar o cristal, ele percebeu que ele continha 2 classes de energia espiritual, demoníaca. Não admira que esse Luoyun quisesse me matar. O cristal demoníaco que absorvi dentro do vale por acaso tem uma classificação, e adicionando as 2 aqui, isso daria 3 classificações. No entanto, acabou me beneficiando. Wang Lin zombou enquanto se movia muito rapidamente. Seu sentido divino detectou que as almas primárias não estavam longe. Seu corpo se transformou em uma nuvem de fumaça verde e rapidamente avançou. No entanto, de repente ele teve uma ideia e forçou seu corpo para fora da fumaça verde com uma expressão ponderada em seus olhos. Espere um minuto. Nas memórias de Luoyun, é dito que, ao se fundir com um antigo espírito demoníaco, há uma chance de entrar no estado chamado início da alma. Isso soa familiar. Começo da alma. Começo da alma. Salma. O corpo de Wang Lin tremeu e de repente ele parou e congelou no céu. Seus olhos estavam brilhando intensamente. Se alguém olhasse para ele à distância, eles veriam seus olhos brilhando tão intensamente que poderiam iluminar uma área a mais de 10.000 pés de distância. Shi Realm. Poderia ser o reino Shi. Os olhos de Wang Lin ficaram ainda mais brilhantes. Ji, Dao, Shi. O coração de Wang Lin bateu como um louco. Depois de obter o reino Ji, Wang Lin certa vez fez uma busca louca por informações a respeito dele. A maior colheita foi em uma caverna nas profundezas de uma planície no Mar dos Demônios. Havia uma grande coleção de livros antigos lá, e foi lá que ele obteve uma descrição detalhada do reino Ji. Quando ele estava procurando informações sobre o reino Ji, ele também encontrou informações sobre os outros 2 reinos, que eram igualmente famosos. Dao Realm, Shi Realm. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele mergulhou em pensamentos profundos. Começo da alma. Os 3 reinos são 3 reinos de energia espiritual que existem há muito tempo. Se o reino Ji foi capaz de se transformar de energia espiritual em sentido divino, então os outros 2 reinos deveriam ser capazes de mudar também. Poderia o estado de início da alma ser um efeito do reino Shi se transformando em sentido divino? Se o reino Ji é a morte, então o reino Shi é a vida. Se o reino Shi for convertido ao sentido divino, isso significa que meu sentido divino terá vida infinita e nunca morrerá, ou criação. Eu cultivo o domínio da vida e da morte nos céus. Se eu pudesse ver o reino Ji e o reino Shi usando o reino Ji como morte e o reino Shi como vida, isso completaria meu domínio. Enquanto pensava nisso, Wang Lin sorriu amargamente e balançou a cabeça. Era melhor não fantasiar muito sobre isso, pois era muito irrealista. Ele soltou um suspiro suave e colocou isso no fundo de sua mente. Não importava se esse começo da alma era o que ela pensava, porque agora não tinha nada a ver com ele, e pensar mais sobre isso era inútil. A figura de Wang Lin mudou. Com um passo, ele desapareceu do local. Quando ele reapareceu, ele estava a mais de 5.000 quilômetros de distância. Quando a figura de Wang Lin apareceu no céu, ele estava voando sobre uma planície. Quando ele apareceu, várias coisas semelhantes a fantasmas voaram em sua direção e o cercaram. Era uma besta que Link rugia, enquanto se movia. O senso divino de Wang Lin se espalhou e se concentrou em uma rachadura negra no chão. Essa rachadura tinha mais de 300 metros de largura. A rachadura parecia ter sido criada por alguém atacando com uma espada voadora do céu. No entanto, muito tempo se passou e a maior parte dele fechou, então agora apenas uma lacuna de 30 metros permaneceu. Havia grama selvagem cobrindo toda a área, então, a menos que alguém olhasse com muito cuidado, era difícil ver essa rachadura no solo. Wang Lin abriu a boca e chupou. As almas primárias ao seu redor se transformaram em fumaça negra e foram sugadas para dentro de seu corpo. Então entraram na bandeira de 1 bilhão de almas dentro de sua alma de origem. Depois de guardar as almas primárias, Wang Lin se aproximou da fenda e olhou friamente para ela. De acordo com as memórias de Luoyun, o fantasma celestial é um avatar único que apenas aceita a fantasma celestial possui. Essas coisas nascem do vazio e normalmente não têm forma, mas os membros da seita Ghost Celestial usam o sangue de mulheres grávidas mortais como isca, o sangue de homens poderosos como um guia e adicionam uma alma nascente do cultivador como um médio. Demora 49 anos para invocar um fantasma celestial,
Então eles usam um feitiço secreto para torná-lo seu fantasma celestial vitalício. Lo Yun tinha um status muito alto na seita fantasma celestial. Antes de vir aqui, seu mestre deu-lhe o mais fraco de seus 9 fantasmas celestiais vinculados à vida para se proteger. Lo Yun não teve muito tempo para refiná-lo, e é por isso que meu fantasma celestial o traiu. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele acenou com a mão direita. 2 fios de gás cinza apareceram de repente e começaram a se mover entre seus dedos. Ele sacudiu o dedo e os 2 fios de gás cinza dispararam em direção à rachadura no chão. Esses 2 fios de gás carregaram na fenda como 2 dragões furiosos. O fantasma celestial estava escondido dentro desta fenda. Quando ele traiu seu mestre, ele sofreu uma série de consequências, e por ter perdido o suporte da essência de sangue de seu mestre, ele estava extremamente fraco agora. Mas esse tipo de fraqueza era apenas temporário. Se pudesse durar 7 dias, não precisaria mais do sangue da essência de seu mestre. Se durar 49 dias, recuperará completamente sua liberdade e voltará à forma incorpórea. Depois disso, é grátis ir a qualquer lugar neste grande mundo. Nesse momento, ele estava escondido dentro da fenda, então seus olhos se iluminaram de repente quando ele apareceu e saltou em um dos fios de gás cinza. No entanto, na mãe, ele saltou, o gás cinza de repente se transformou em partículas de luz. O fantasma se assustou e quis recuar, mas era tarde demais. Essas partículas de luz cinza rapidamente se juntaram, e o que eles estavam reunindo era o fantasma. Em quase um instante, o fantasma celestial foi coberto por um gás cinza. O fantasma soltou um rugido de raiva e rapidamente recuou. Nesse exato momento, o outro filamento de gás cinza chegou antes do fantasma celestial e de repente desmoronou em partículas de luz cinza. Em seguida, tornou-se vermelho mais uma vez com o fantasma celestial como centro. Só, assim, em um curto período de tempo, o fantasma celestial foi coberto por partículas de luz cinza. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 532. A nova alma refining secte. Capítulo 532. A nova seita de refinamento da alma. Wang Lin estava parado do lado de fora da fenda. Nesse momento, seus olhos brilharam e ele estendeu a mão direita e disse, colete. Depois que ele disse isso, houve uma série de uivos raivosos do fantasma celestial. Ao mesmo tempo, um raio de luz negra saiu da fenda e atingiu Wang Lin. Wang Lin recuou rapidamente, mas a luz negra o perseguiu. Wang Lin bufou friamente enquanto tocava sua sacola com o direito e tirava o Soul Laser. Ele acenou com o chicote, fazendo com que o fantasma celestial soltasse um gemido doloroso e diminuísse a velocidade. Soul Laser se especializou em ferir a alma, e o fantasma celestial não tinha um corpo real e era a alma de um espírito de primeira classe. O fantasma celestial ficou ainda mais feroz sob a dor. Decidiu ignorar a dor e atacar Wang Lin. Seu rosto era extremamente feroz e cheio de intenção de matar. Os 2 fios de gás cinza se moveram por seu corpo como agulhas e continuaram a absorver grandes quantidades da força vital do fantasma celestial. Mas, neste momento, o fantasma celestial o ignorou completamente e avançou contra Wang Lin. Por toda parte o fantasma celestial passava, a grama murchava e ficava amarela, parecia muito estranho. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Ele parou de se mover para trás e acenou com o Soul Laser. Com uma série de chicotadas, o fantasma celestial começou a soltar gemidos miseráveis. Finalmente, ele não conseguiu mais suportar a dor e se virou para escapar. Wang Lin sabia que este era o momento mais fraco do fantasma celestial. Uma vez que ele escape e se recupere, será muito difícil lidar com ele. Depois de pesquisar as memórias de Lo Yun, ele soube que o fantasma celestial primeiro precisava de 7 dias e depois de 49 dias, para se recuperar. Ele quase não hesitou quando jogou um Soul Laser. O Soul Laser disparou contra o fantasma celestial como um dragão feroz. O fantasma celestial era muito cruel. Vendo que não poderia escapar, ele se virou e abriu a boca para cuspir o fogo verde. Uma grande quantidade de fogo verde apareceu e cercou o Soul Laser em um mar de chamas verdes. Este fogo verde era a chama vital do fantasma celestial e também seu ataque mais poderoso. O ódio que o fantasma sentia por Wang Lin era leve em comparação com o ódio que sentia pelo chicote. O que o fantasma realmente odiava era o chicote. Aos seus olhos, esse chicote foi feito especialmente para lidar com fantasmas celestiais. Mesmo que morresse,
Teria que destruir esse chicote. Em suas memórias, ele só tinha ouvido falar de um tesouro que era assim, mas esse tesouro há muito desapareceu deste reino e não deveria mais existir. Ele decidiu que deveria destruir esse estranho tesouro que foi projetado para lidar com fantasmas celestiais. É por isso que, embora fosse tão fraco, ainda usava sua chama vital. No momento em que cuspiu sua chama vital, a expressão de Wang Lin mudou. Wang Lin sabia o quão poderoso era o fantasma celestial e estava hesitante, mas este era o mais fraco que o fantasma celestial jamais será, e é por isso que ele veio para capturá-lo. Mas neste momento, quando viu a chama, seu coração estremeceu. Mesmo que ele não estivesse sendo atingido diretamente, ele ainda sentia seu poder. Em vez de queimar o corpo, essa chama queimava a alma. Em quase um instante, ele sentiu uma pausa ardente em sua alma de origem. Agora ele não tinha tempo para seu coração doer pelo Soul Lazer, então ele rapidamente se retirou. Mas, exatamente neste momento, sons de crepitação vieram do Soul Lazer. Então, um raio de luz dourada saiu do chicote. Esta luz dourada apareceu por um instante e depois desapareceu sem deixar vestígios. Mas apenas aquele flash fez com que os olhos de Wang Lin se estreitassem. Com um flash de luz dourada, as chamas verdes imediatamente se extinguiram. Eles não se extinguiram lentamente, foi como se houvesse uma mão gigante que esmagou e extinguiu todos eles em um instante. Depois que as chamas foram extintas, o fantasma celestial revelou uma expressão estranha como se não pudesse acreditar no que acabou de acontecer. Ele soltou um grito agudo antes de fugir rapidamente, mas era tarde demais. Esse flash de luz dourada não apenas fez com que as chamas se apagassem, mas também tornou o corpo do fantasma celestial mais transparente. O fantasma celestial soltou um grito de pavor quando rapidamente se dissipou. Wang Lin se moveu tão rápido quanto um raio e estendeu a mão em direção ao Soul Lazer. O chicote tremeu antes de voar rapidamente de volta para a mão de Wang Lin. Enquanto segurava o chicote, Wang Lin soltou um suspiro de alívio. A luz dourada do chicote anterior era simplesmente muito estranha. Ele então olhou para o fantasma celestial novamente. Se não fosse por Wang Lin agarrando rapidamente o chicote, o fantasma já teria morrido. Mesmo agora, ele estava morrendo e seu corpo estava se dissipando lentamente. Wang Lin deu um tapa em sua sacola e tirou a bandeira da alma. Com uma onda da bandeira da alma, ele capturou o fantasma celestial e, devido ao ambiente especial dentro da bandeira, o fantasma celestial parou de se dissipar. Depois de fazer tudo isso, Wang Lin olhou cuidadosamente para o Soul Lazer. Houve alguma mudança no chicote após ser queimado pela chama verde. Agora havia alguns pedaços de couro que estavam enrolados e eram muito resistentes. Enquanto o examinava, Wang Lin de repente teve uma sensação estranha. Depois de ser queimado pela chama, parecia uma piton que estava trocando de pele, só que havia começado e não estava nem perto de terminar. Pouco depois, Wang Lin guardou o chicote. Ele então olhou para longe e, depois de descobrir a direção certa, saiu correndo. 3 dias depois, Wang Lin avistou o vale à distância. Nesse momento, a formação ao redor do vale estava emitindo uma forte pressão. Wang Lin conhecia bem essa pressão, veio do sinalizador de restrição. Quando Wang Lin saiu, ele retirou a bandeira de restrição. Com a bandeira de restrição ajudando na formação, o povo do vale estava a salvo das ondas de energia espiritual demoníaca. Ele se moveu como um raio e rapidamente saiu do vale. Com um passo, ele caminhou pela formação. Ele já havia quebrado a formação uma vez, e com a bandeira de restrição dentro dela, pode-se dizer que Wang Lin poderia fazer o que quisesse com a formação. No momento em que ela apareceu dentro do vale, ele viu as pessoas que viviam lá dentro. Eles estavam ouvindo Ouyang falar no centro do vale. Ouyang imediatamente viu Wang Lin e revelou um olhar de alegria. Ele passou por todas as pessoas e fez uma reverência ao Wang Lin à distância. Congratulo-me com o seu retorno, Supremo Celestial. Não havia nenhum sinal de desrespeito nele. Ele viu pessoalmente Wang Lin partir com outro estrangeiro, e agora Wang Lin havia retornado sozinho. Isso só poderia significar uma coisa: Wang Lin matou o outro estrangeiro. Na opinião de Ouyang, assim que 2 estrangeiros se encontrassem, eles estariam em uma situação de vida ou morte. A parte mais profunda do vale é uma área restrita. Não vá lá. Depois que Wang Lin deixou essas palavras, ele desapareceu diante dos olhos de todos e foi para as profundezas do vale. Ouyang revelou um pouco de êxtase.
Com o Supremo Celestial segurando forte aqui, sua segurança estava garantida. Além disso, tornaria a expansão muito mais fácil. Pensando nisso, Oyangua revelou uma pitada de fanatismo. Ele se virou para olhar para os aldeões e gritou: ninguém tem permissão para entrar nas profundezas do vale. Todos vocês, cuidem bem de seus filhos, não quebre a lei tribal. Todos os aldeões ao redor assentiram, mas também havia aqueles com expressões infelizes. Um deles murmurou: por que não? Podemos ir para lá? Esse é o único lugar legal no vale. Oyangua olhou para a pessoa e gritou: esta é a lei tribal. De hoje em diante, isso é adicionado à lei tribal, e qualquer um que a violar será expulso para se defender sozinho. Com isso, todos os que se opuseram a ela calaram-se e ninguém se atreveu a dizer mais nada a respeito. Sentindo que havia falado com aspereza demais, Oyangua tossiu e disse: este vale é muito pequeno, devemos nos mudar. Suas famílias deveriam ter mais mulheres. Nossa tribo também deveria ficar um pouco maior. Os olhos dos aldeões ao redor ficaram vermelhos e revelaram indícios de loucura. Um deles deu alguns passos à frente e perguntou: ancião, estamos prestes a ir para a guerra? Oyangua assentiu implacavelmente. Wang Lin estava sentado em posição de lótus nas profundezas do vale. A razão pela qual Wang Lin decidiu ficar aqui foi porque ele tinha outros planos. Para ficar na terra dos espíritos demoníacos, ele precisava ter um ponto de apoio, força e façanhas militares. Ele tinha que ir para a antiga cidade do demônio, mas antes de fazer isso, ele teve que fazer alguns preparativos. Havia certa dificuldade em criar seu próprio ponto de apoio na Ancient Demon City. Além disso, de acordo com as memórias de Loin, a mansão do general de esquerda tinha muitos especialistas. Essas pessoas eram todas habitantes originais deste lugar. Seu cultivo era focado na energia espiritual demoníaca, assim como seus feitiços. Embora Wang Lin não tivesse conhecido ninguém que usasse energia espiritual demoníaca, Loin os conheceu, e as forças de Loin para interagir com pessoas assim por um longo período de tempo. Se fosse antes de pesquisar as memórias de Loin, Wang Lin teria ido para a antiga cidade do demônio sem qualquer hesitação, mas agora ele mudou de ideia. Em vez de ir para a Ancient Demon City para me juntar à mansão do general de esquerda, prefiro ficar aqui e ensinar os habitantes deste lugar para que ouçam meus comandos. Vou ensinar-lhes feitiços para que, daqui a alguns anos, terei uma força que pertence a mim. Wang Lin revelou uma expressão ponderada que depois se transformou em uma expressão determinada. Pessoas que alcançam grandes feitos não se preocupam com questões triviais. Vou ensinar-lhes os feitiços da bandeira da alma. Esses feitiços são fáceis de usar e são bons para matar. Quanto mais se mata, mais almas se pode reunir, e sua força aumenta junto com isso. Eu também posso usar esta chance para ver se consigo consertar a bandeira de 1 bilhão de almas. Se eu puder consertá-lo, não terei nem mesmo que ter medo dos cultivadores ascendentes. Posso definitivamente me tornar o top 10 de todos os cultivadores que entraram. Só fazendo isso terei a chance de obter um espírito demoníaco antigo no final. Enquanto pensava nisso, Wang Lin respirou fundo e tocou sua bolsa de contenção. 2 peças de jade apareceram em sua mão. Ele espalhou seu sentido divino e deixou alguns cantos dentro deles. A seita refinador de almas tinha 3 feitiços: refinamento de almas, extração de almas e selamento de almas. O selamento da alma é algo que somente o verdadeiro discípulo da seita pode aprender. Na verdade, o feitiço de selamento da alma foi feito para a bandeira de 1 bilhão de almas, é o feitiço para controlá-lo. Quanto ao refinamento e extração da alma, eles são as raízes da seita do refinamento da alma. Além de aprender essas 2 esferas, criar suas próprias bandeiras da alma também é uma parte importante para se tornar verdadeiramente um discípulo da seita refinadora da alma. Somente depois de refinar uma bandeira da alma eles podem ser considerados um verdadeiro discípulo da seita refinadora de almas. O refinamento da alma é para refinar as almas já existentes, e a extração da alma é para extrair a alma de uma pessoa viva. Wang Lin apenas deixou o estágio inicial do refinamento da alma e dos cantos de extração da alma dentro dos jades. Em seguida, ele ponderou um pouco e deixou instruções simples sobre a produção de bandeiras de Soul. Usar este método para criar uma bandeira da alma teria uma falha fatal que apenas Wang Lin conhecia. Pode-se até dizer que com essa falha fatal, ele não teria que refinar a bandeira da alma da pessoa para controlá-la como se fosse sua. Wang Lin era uma pessoa cautelosa, então era natural que ele não ensinasse alguém sem reservas.
Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 533. Cristal de energia espiritual demoníaca. Capítulo 533. Demoníaca energia espiritual cristal. Depois do que ele terminou com os jades, o sentido divino de Wanglin se espalhou e cobriu todo o vale. Cada aldeão dentro do vale estava, sem saber, sendo observado por ele. Ele descobriu que quase todos eles tinham um talento realmente bom, muito mais forte do que seu corpo quando ele começou a cultivar. Embora arrependido, Wanglin também estava feliz. Embora não houvesse nenhuma energia espiritual aqui, havia energia espiritual demoníaca. Talvez, usando a energia espiritual demoníaca para cultivar a bandeira da alma, eles possam obter alguns benefícios. Com essa ideia em mente, o senso divino de Wanglin encontrou Oyanghua, que estava planejando ataques a outras aldeias e procurando lugares em potencial para morar. Depois de enviar uma mensagem ao ouvido de Oyanghua, Wanglin retirou seu sentido divino. Não muito depois, Oyanghua correu rapidamente para Wanglin com uma expressão respeitosa. Quando ele estava pensando, antes, de repente ouviu a voz de Wanglin. Ele se assustou por um momento e depois correu. Wanglin jogou as duas peças de jade em Oyanghua. Oyanghua ficou assustado. Ele olhou cuidadosamente para os jades e então ficou muito animado ao perguntar: Supremo Celestial, podem ser demônios jades? Jade demônio. Muito bem. Wanglin pesquisou as memórias de Loyun e descobriu que o ancestral de Loyun tinha um registro com a palavra jade demoníaco. Oyanghua segurou o jade e respirou fundo. Depois de olhar para ele por um longo tempo, seu rosto velho ficou vermelho. Um pouco envergonhado, ele sussurrou: Supremo Celestial, só sei que essas coisas registram coisas, eu não sei como lê-los. Pressione um contra a sua testa e imagine-se vendo dentro dele. Se sua mente estiver firme, você será capaz de ver. Se não, tente mais algumas vezes. Com isso, Wanglin fechou os olhos. Oyanghua respirou fundo a se sentar em posição de lótus como jade pressionado contra a testa e tentou se imaginar vendo jade. Depois de um tempo, ele revelou um sorriso amargo. Não importa o quanto ele imaginou, ele não era capaz de ver dentro dela. Embora Wanglin estivesse de olhos fechados, ele ainda observava Oyanghua. Esta pessoa era o mais velho deste vale porque quando ele foi para a antiga cidade do demônio para estudar, descobriu-se que ele tinha um nível de energia espiritual demoníaca. Embora não bastasse morar na cidade, seu status na aldeia aumentou muito. Wanglin podia ver claramente uma aura fina como a seda movendo-se lentamente no dantian de Oyanghua. No entanto, os meridianos dessa pessoa foram todos bloqueados. Não apenas o ciclo dessa fração de aura era lento, como sua amplitude de movimento era limitada. Mesmo assim, essa aura foi capaz de atuar como catalisador para a formação em torno do vale. Com ele poderia controlar a formação e até mesmo criar um corpo falso. Uma hora depois, Oyanghua não pôde evitar desistir. Seu rosto estava cheio de amargura quando ele silenciosamente balançou a cabeça. Wanglin abriu os olhos e eles se iluminaram, então ele acenou com a mão. Oyanghua exclamou enquanto voava em direção a Wanglin. Wanglin ergueu 2 dedos da mão esquerda e de repente apontou para o dantian de Oyanghua. Com ponto. Oyanghua imediatamente soltou um gemido. Havia uma dor aguda vindo de seu dantian e grandes gotas de suor caíram de sua testa no chão. Embora fosse doloroso, ele cerrou a mão. Ele sabia que, se Wanglin queria matá-lo, não havia necessidade de fazer tudo isso. Se Wanglin estava fazendo isso, provavelmente o ajudaria. Alguém de sua idade normalmente ficaria preso no rank 1 para sempre, e seria impossível para ele entrar em mais ranks de energia espiritual demoníaca. No entanto, ele tinha a sensação de que, se agarrasse essa chance, irromper não seria mais apenas um sonho. O dedo de Wanglin apontado para o dantian de Oyanghua moveu-se lentamente para cima. Cada vez que ele subia 1 centímetro, a dor que Oyanghua sentia aumentava uma vez. O suor de sua testa caiu como chuva, seu corpo inteiro tremia violentamente e seu rosto estava completamente pálido. A expressão de Wanglin ainda era normal. Depois de erguer o dedo 7 centímetros, ele olhou calmamente para Oyanghua e disse: Suporta. Com isso, sua mão esquerda subitamente subiu de 7 centímetros até a testa de Oyanghua. Um gemido miserável saiu da boca de Oyanghua e ecoou por todo o vale. Os olhos de Oyanghua rolaram para trás quando ele caiu no chão e ficou imóvel. Wanglin não olhou para ele, mas continuou sentado.
Todos os aldeões ouviram o gemido miserável de Ouyang-Ua, mas ninguém se atreveu a verificar. A lei tribal era como uma espada acima de suas cabeças, então ninguém ousava quebrá-la. Várias horas depois, Ouyang-Ua abriu os olhos lentamente. No momento em que os abriu, ele estava completamente atordoado. O mundo inteiro de repente parecia diferente para ele. As flores ainda eram flores, a grama ainda era grama e a parede ainda era tão resistente como sempre, mas aos olhos dele, tudo era diferente. A sensação de renascer ecoou no coração de Ouyang-Ua. Ele não pôde evitar e deixou escapar duas torrentes de lágrimas. Ele não precisava verificar se havia alcançado 2 estrelas, onde pode ver coisas minúsculas. Ele respeitosamente se ajoelhou diante de Wang Lin e fez 3 reverências. Obrigado, Supremo Celestial. Embora ele não tenha falado muito, a emoção e o choque dentro daquelas palavras não podiam ser expressos nem em 10.000 palavras. Wang Lin acenou com a cabeça e disse, verifique se você pode ver o que está dentro do demônio Jade. Ouyang-Ua rapidamente pegou o Jade, colocou-o na testa e começou a imaginar. O canto dentro do Jade rapidamente, impresso em sua memória. O corpo de Ouyang-Ua tremia quando ele respirou fundo para conter a emoção em seu coração e disse, Juni ouviu isso. Ele inconscientemente mudou a forma como se dirigia a si mesmo. Wang Lin acenou com a cabeça. Anteriormente, ele usou o dedo para abrir um meridiano de Ouyang-Ua à força. Este método era simplesmente muito tirânico e teria muitas consequências no futuro, mas era a maneira mais rápida de aumentar seu cultivo. Wang Lin olhou para Ouyang-Ua e disse lentamente, este canto é chamado de refinamento da alma. Eles têm cuidado porque só vou explicar isso para você uma vez. Depois de aprender, você vai ensiná-lo aos moradores daqui. A empolgação de Ouyang-Ua hoje era como uma onda poderosa após a outra. O aumento em seu cultivo já o deixou muito excitado. Depois de ver o canto dentro do Jade, seu coração não pôde deixar de bater rapidamente. Ele tinha um palpite em seu coração porque não conseguia acreditar que era verdade. Afinal, os feitiços eram muito raros na terra dos espíritos demoníacos, então não havia como pessoas normais os obterem. Ouyang-Ua respirou fundo e perguntou, sem acreditar, Supremo Celestial. Supremo Celestial, você quer dizer que vai me ensinar este feitiço? A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma quando ele balançou a cabeça e disse, não só você, vou ensinar isso a todos os aldeões aqui. O corpo de Ouyang-Ua estremeceu quando ele se curvou respeitosamente e disse, eu, Ouyang-Ua, nunca esquecerei o que o Supremo Celestial fez. Essas palavras vieram de seu coração e foram cheias de sinceridade. É preciso dizer que coisas como feitiços eram controladas por muito poucas pessoas. Com a habilidade de Ouyang-Ua, ele nunca teria chance de aprender para não mencionar todos os aldeões. Wang Lin apontou os pontos-chave para cultivar esse feitiço. Ouyang-Ua o viu como um bom aluno e sua gratidão para com Wang Lin tornou-se ainda mais forte. Depois que Wang Lin terminou de falar, Ouyang-Ua fez seu ritual para prestar seus respeitos como discípulo e foi embora. Ver as ações de Ouyang-Ua deixou Wang Lin um pouco chocado. No entanto, ele tinha acabado de ensinar o cultivo de Ouyang-Ua, portanto, fazer este ritual não era errado. O tempo passou lentamente e, em um piscar de olhos, 3 meses se passaram. Ouyang-Ua foi muito diligente. Ele passou todo o seu tempo cultivando e estudando o feitiço de refinamento da alma. Ele até negou os planos de atacar outras aldeias e se concentrou em estudar este feitiço. Seu talento já era muito bom, e as técnicas da seita refinadora de almas eram fáceis de aprender, mas difíceis de dominar. Então, após 3 meses, ele fez alguns progressos. Não apenas ele, mas todos os homens da aldeia cultivavam sob os ensinamentos de Ouyang-Ua. Cada um deles alcançou resultados diferentes. Wang Lin passou os 3 meses cultivando para estudar os cristais demoníacos. Em 3 meses, ele foi capaz de fundir os 2 cristais em um. Este cristal demoníaco continha uma quantidade poderosa de energia espiritual demoníaca e ao redor dele havia muitas coisas semelhantes a tentáculos que se moviam de uma maneira estranha. Cristal demoníaco de nível 3. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele abriu a boca e devorou o cristal. O cristal entrou em seu dantian. Então ondas de energia espiritual demoníaca saíram do cristal e se espalharam por seu corpo. Depois de permitir que a energia espiritual demoníaca circulasse por seu corpo por uma semana, a aura de Wang Lin começou a mudar. A corrente dele não tinha mais a sensação etérea de um celestial.
Ele, agora estava coberto de energia espiritual demoníaca e parecia muito estranho. Mesmo seu rosto era muito mais demoníaco, e seus olhos fariam o coração de qualquer pessoa tremer só de olhar para eles. Este era um par de olhos extremamente demoníacos. Seus olhos penetrantes e ovais fariam com que o coração de qualquer pessoa tremesse. Wang Lin ergueu a mão direita, fechou-a com cuidado e franziu a testa. Meu corpo está cheio de energia espiritual demoníaca, mas infelizmente não há o suficiente. Mesmo depois de usar tudo, estou apenas na fase de estabelecimento da fundação. Com o pensamento, toda a energia espiritual demoníaca dentro de seu corpo se retirou para o cristal demoníaco e nenhuma lasca foi liberada. Depois que a energia espiritual demoníaca se retirou, a energia espiritual celestial rapidamente se moveu pelo corpo de Wang Lin, dando-lhe uma sensação etérea mais uma vez. Esta energia espiritual demoníaca é interessante. Os olhos de Wang Lin brilharam. Nesses 3 meses, ele saiu do vale 3 vezes e ensinou às pessoas que cultivavam o feitiço de refinamento da alma em cada uma das 3 vezes. Todas as pessoas do vale sabiam que esse feitiço vinha de Wang Lin e que foi Wang Lin quem lhes deu a chance de aprender um feitiço. Todo medo e mal-entendidos sobre Wang Lin desapareceram completamente e foram substituídos por respeito e gratidão sem fim. Todas as 3 vezes que Wang Lin saiu, todos os moradores que o viram largaram o que quer que estivessem fazendo e o cumprimentaram. Entre as pessoas que cultivavam o feitiço de refinamento da alma, além de Ouyang Gua, que avançava rapidamente, havia outra pessoa que chamou a atenção de Wang Lin. Essa pessoa era o jovem que Wang Lin seguiu para encontrar este vale. Esse jovem era muito talentoso em cultivar o feitiço de refinamento da alma. Em apenas 3 meses, ele já havia alcançado o 3º estágio, que era quando cada um deveria fazer sua própria bandeira da alma. Nota de tele. A coisa com fileiras é um pouco estranho. Às vezes é usado como níveis reais, como nível 1 neste caso, e às vezes é usado como uma unidade de medida, como 3 níveis de energia espiritual demoníaca. Não podíamos pensar em uma boa maneira de manter tudo consistente, então deixamos do jeito que o autor o escreveu. Basta manter isso em mente nos próximos capítulos. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 534, 13. Capítulo 534, 13. Wang Lin já havia ensinado a Ouyang Gua o método de fazer a bandeira da alma. No entanto, a terra dos espíritos demoníacos estava com falta de materiais, então fazer bandeiras da alma seria difícil. Quando percebeu isso, Wang Lin encontrou algum tempo para pensar cuidadosamente em uma solução para o problema. Ele conseguiu usar algumas das árvores de aço, peles de besta e algumas focas para apenas fazer algo que pudesse imitar o efeito. Esta bandeira substituta só poderia selar até 10 almas, o que significa que o limite era uma bandeira de 10 almas. Mas esse objeto venceu em quantidade, pois era possível usar 10 dessas bandeiras ao mesmo tempo. Embora não fosse tão forte quanto uma bandeira de 100 almas, ainda tinha metade do poder. Da mesma forma que os feitiços, Wang Lin escondeu uma falha fatal dentro da bandeira substituta da alma, e só ele sabia sobre essa fraqueza fatal. Afinal, Wang Lin era a única pessoa no planeta Tian que conhecia os feitiços da seita refinadora de almas. Depois de imprimir o método de criação da nova bandeira da alma em um jade, Wang Lin espalhou seu senso divino e chamou Ouyang Gua e o jovem chamado 13. 13 foi o jovem que Wang Lin seguiu secretamente para encontrar o vale. Essa pessoa parecia ter afinidade natural com os feitiços da seita refinadora de almas. Se Du Tian ainda estivesse vivo, ele definitivamente ficaria chocado com isso. O 13 apareceu rapidamente diante de Wang Lin. Ele apenas sentia respeito e admiração pelo Supremo Celestial à sua frente. Quanto mais ele cultivava o feitiço de refinamento da alma, mais maravilhava seu coração. Nos 3 meses em que esteve estudando o feitiço, ele chegou à conclusão de que, se pudesse dominá-lo completamente, seu poder estaria além da imaginação. Bandeira de alma de 10 almas, bandeira da alma de 100 almas, bandeira de 1000 almas, bandeira de 10.000 almas. 13 respirou fundo e revelou uma pitada de excitação em seus olhos. Ouyang Gua era muito mais experiente do que 13, então ele silenciosamente ficou lá com um olhar de respeito. Na verdade, a partir do momento em que todos começaram a aprender o feitiço de refinamento da alma, a autoridade real de controlar a vila gradualmente mudou de Ouyang Gua para Wang Lin. Quase todo mundo sabia que Wang Lin era o verdadeiro governante, aqui.
Supremo Celestial, todos os 27 homens da vila começaram a cultivar o feitiço do demônio. No momento, além de Tirtin, a maioria está presa no primeiro estágio, e há 6 que ainda não conseguiram chegar tão longe. Wang Lin sentou-se em posição de lótus e acenou com a cabeça. Embora o feitiço de refinamento da alma fosse fácil de aprender, não era para todos. O fato de a grande maioria, das 27 pessoas aqui já ter alcançado o primeiro estágio seria uma notícia chocante se acontecesse em Suzaku. Depois de olhar para os 13, Wang Lin se sentiu muito satisfeito com o quão rápido essa criança estava se cultivando. Percebendo o olhar de Wang Lin sobre ele, as costas do 13 ficaram retas e a emoção em seus olhos ficou ainda mais forte, e ele disse: Supremo Celestial, o 13 já atingiu o terceiro estágio. Se eu puder criar a bandeira da alma, posso sair para encontrar fragmentos de alma para selar dentro. Wang Lin sorriu fracamente quando sua mão direita se estendeu e um jade apareceu silenciosamente. Ele jogou o jade e sorriu. O novo método para fazer bandeiras do Sol está aqui. 13 pegou o jade e revelou uma expressão extremamente alegre. Ele respirou fundo, enquanto pressionava o jade contra a testa e começou a imaginar como o Yang o ensinou. Pouco depois, seu corpo tremia levemente e seus olhos se encheram de entusiasmo. Ele olhou para Wang Lin e, de repente, ajoelhou-se no chão antes de prostrar-se pesadamente 3 vezes. Wang Lin fechou os olhos e disse lentamente: Você pode ir embora. Concentre todo o seu esforço em criar a bandeira da alma. 13 acenou com a cabeça, depois largou o jade e saiu respeitosamente. O Yang Gu hesitou um pouco. Ele olhou para Wang Lin e depois olhou para o jade no chão. Sem a permissão de Wang Lin, ele não ousaria pegar o jade para verificar. Wang Lin disse lentamente: Olhe para isso. Você já atingiu o terceiro estágio. Se você conseguir fazer com sucesso, seu poder aumentará muito quando você usar sua energia espiritual demoníaca para selar um fragmento de alma. O Yang rapidamente pegou o jade e pressionou contra a testa. Pouco depois, ele respirou fundo e disse respeitosamente: Júnior vai procurar os materiais para fazer isso. Com isso, ele ponderou um pouco e então disse: Supremo Celestial, uma vez que eu e o 13 tivermos feito bandeiras da alma com sucesso, planejo atacar uma caverna a 500 quilômetros de distância. A outra tribo lá com algumas dezenas de pessoas. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma quando disse: Faça o que quiser. O Yang Gu assentiu e saiu rapidamente. A notícia de um ataque à caverna em um mês se espalhou rapidamente pela vila. Para os membros da aldeia, esta foi uma grande batalha. Embora o outro lado superasse em números, graças ao feitiço de refinamento da alma, suas chances de vitória eram altas. Durante este mês, todos os machos estavam cheios de energia enquanto cultivavam o feitiço de refinamento da alma. 13 deixaram a aldeia e conseguiram materiais vermelhos suficientes para fazer a bandeira da alma. A afinidade dessa criança com o feitiço de refinamento da alma mostrou-se mais uma vez. Depois de falhar 3 vezes, ele fez sua primeira bandeira do Sol. Esta primeira bandeira da alma causou grande comoção dentro do vale. Todo mundo cercou 13, e a bandeira de 7 polegadas em sua mão se tornou o foco dos olhares de todos. 13 estava muito animado por ter aqueles olhares sobre ele. O Yang Gu esfregou a barba no queixo e revelou um sorriso. Na verdade, ele já tinha feito uma bandeira da alma, alguns dias antes do 13, mas não a revelou a todos e permitiu que o 13 tivesse a chance de brilhar. O Yang Gu era como uma velha raposa astuta, então ele naturalmente percebeu que o 13 parecia ter captado a atenção do Supremo Celestial Wang Lin. Acrescentando que ele estava envelhecendo e que o futuro não lhe pertencia, parecia que pertenceria a 13. Alguém na multidão perguntou: Pequenos 13, a bandeira da alma só é útil depois de selar um fragmento de alma dentro de você. Quando você irá capturar um fragmento de alma para selar dentro? Todos os outros concordaram. 13 bufou e disse: Quem disse que não selei um fragmento de alma dentro? Todos vocês, olhem de perto. Com isso, sua mão direita formou um selo e energia espiritual demoníaca reunida de todas as direções para formar uma luz verde que brilhou na ponta de seu dedo. Ele apontou para a bandeira da alma e a bandeira tremeu imediatamente. Um raio de gás negro de repente saiu voando, transformando-se em uma fera que parecia leão com asas. Logo depois que a besta apareceu, ela soltou um rugido que chocou a todos. Os olhos de Yang Gu se estreitaram e ele ficou chocado com isso. 13 revelou:
Uma expressão de orgulho quando apontou para a besta e gritou: ataque! O fragmento de alma parecido com o de um leão revelou um olhar cruel quando ele avançou e bateu na parede. Houve um grande estrondo e rachaduras apareceram na parede. Não houve nenhum dano no fragmento de alma do leão. Ondas de exclamações vieram das pessoas ao redor, e seus olhares de admiração deixaram 13 muito orgulhoso. Ele acidentalmente encontrou este leão voador quando entrou na floresta desta vez. A besta havia sofrido ferimentos mortais e acabado de morrer. 13 cerrou os dentes e arriscou-se a usar o feitiço para refinar a alma. Depois de muitas tentativas, ele conseguiu refinar a alma e selá-la dentro da bandeira da alma. 13 respirou fundo enquanto acenava com a mão e gritava: retorne. Com isso, ele acenou com a bandeira da alma em sua mão, mas neste momento, o fragmento de alma Leon se virou para olhar para 13 com um olhar cruel. Ele se moveu como um relâmpago, mas não em direção à bandeira da alma, estava cobrando as 13. A maldade em seus olhos havia se transformado em intenção de matar. A expressão de 13 mudou. Ele ergueu a bandeira da alma e gritou: retorne. A alma do leão ignorou completamente o comando enquanto avançava e todos os outros se espalhavam. O Yang cerrou os dentes e avançou. Agora viu uma bandeira de 3 polegadas em sua mão. Com uma sacudida, houve um flash de luz verde e um pequeno pássaro parecido com um pardal voou e avançou em direção ao leão. Enquanto a alma do leão estava atacando, de repente ele se virou e rugiu para o pequeno pássaro. O rugido parecia ter um efeito penetrante, fazendo com que o pequeno pássaro baixasse. Aproveitando esse momento, o fragmento de alma do leão se moveu como um raio e chegou ao lado do 13. Ele abriu a boca sangrenta e tentou devorar o 13. O rosto de 13 estava completamente pálido. Ele queria recuar, mas parecia que havia uma força misteriosa impedindo de se mover. Ele só podia assistir enquanto a boca ensanguentada se tornava cada vez maior, como se cobrisse o mundo inteiro. Nesse exato momento, um bufo frio saiu do vale como um relâmpago. O que se seguiu a bufo frio foi uma voz mais fria que o inverno. Maldito animal, você ousa. Quando a voz entrou nos ouvidos de 13, foi como se ele estivesse ouvindo um som do céu. Ele gritou rapidamente, em uma voz cheia de pânico: Supremo Celestial, salve-me. A mesma voz pousou nos ouvidos do leão como um trovão furioso, fazendo com que seu corpo tremesse violentamente e quase desabasse. O motivo pelo qual não desabou não foi porque era forte, mas porque o Anglin não queria que desabasse. Ele parou completamente de atacar e, sem qualquer hesitação, o leão soltou um grito miserável antes de se virar para escapar. Nesse momento, uma pessoa saiu de dentro do vale. Com um passo, o Anglin cruzou dezenas de metros e apareceu no céu. O corpo do fragmento de alma estremeceu. Ele podia sentir que havia um poder ao qual não conseguia resistir, vindo da pessoa antes dele. Ao encarar essa pessoa, não foi capaz de resistir de jeito nenhum. Um sentimento de terror penetrou lentamente em seu coração até que o afogou completamente. O fragmento de alma do leão soltou um grito lamentável. Ele não tentou mais escapar e se deitou em uma pose submissa. O medo em seus olhos era muito forte. Esta cena chocou completamente a todos dentro do vale. Até o Yang estava completamente pasmo, e seu profundo senso de respeito por Wang Lin cresceu em seu coração. Esse tipo de respeito duraria centenas de anos. A empolgação nos olhos de 13 se aprofundou. Quando ele olhou para Wang Lin, seu coração se encheu de respeito. Se os dois eram assim, não havia necessidade de falar dos outros. Na verdade, a razão pela qual o fragmento de alma do leão temia tanto Wang Lin era principalmente devido à falha fatal que Wang Lin deixou no feitiço e na bandeira da alma. Todos os fragmentos de alma selados por pessoas que aprenderam com o feitiço modificado de Wang Lin poderiam ser suprimidos e controlados por Wang Lin. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 535. Elevando fragmentos de alma. Capítulo 535. Rising a uma fragmentesse. Os olhos de Wang Lin estavam frios quando ele apontou para o ar. A figura do leão tremeu, então se transformou em um fio de gás negro, voou para a bandeira da alma do 13 e desapareceu. Esta besta é aceitável como a alma primária para a bandeira de sua alma de 10 almas. No entanto, lembre-se de que não há truques com o feitiço de refinamento da alma. Você foi capaz de selá-lo, mas ele foi capaz de rejeitá-lo. Que isso seja uma lição para você. Depois que Wang Lin disse essas palavras, ele se virou e voltou para as profundezas do vale.
O rosto de 13 estava cheio de vergonha quando ele olhou para a bandeira em sua mão e começou a refletir. O tempo passou rapidamente e um mês passou rapidamente. Todos os homens da aldeia partiram no meio da noite. Oyangu e Tirten eram a vanguarda enquanto levavam todos diretamente para a caverna. Wang Lin não seguiu e nem mesmo seguiu com seu sentido divino. Este foi um teste para eles, e se eles falhassem, isso significava que eles não estavam qualificados e Wang Lin partiria para a cidade dos demônios antigos para encontrar outras oportunidades. 5 dias depois, enquanto Wang Lin cultivava nas profundezas do vale, ele abriu os olhos. Logo, ruídos altos podiam ser ouvidos à distância enquanto uma longa fila de pessoas corria em direção ao vale ao longo do caminho sinuoso. Essa longa fila era formada por pessoas que não eram da aldeia, e seus rostos estavam cheios de medo. Havia homens e mulheres entre eles, e todos estavam no auge. Suas mãos estavam amarradas por cordas e havia 7 pessoas por fila. Cada linha carregava um tronco ao qual suas mãos estavam amarradas enquanto avançavam lentamente. Oyangu entrou na frente e estava coberto de marcas de sangue. Embora parecesse cansado, havia empolgação em seu rosto. As pessoas da Vila Ji mudaram-se para o lado desta linha. Se algum dos prisioneiros se movesse muito devagar, os aldeões subiriam e gritariam com eles. 13 caminharam no final da fila. Toda sua aura estava completamente diferente de antes. Ele não estava mais tão orgulhoso e parecia muito mais calmo. Havia uma expressão determinada em seu rosto agora. Ele caminhou atrás da linha com várias pessoas ao seu redor. No entanto, todos eles mantiveram distância e tinham olhares de respeito. Pode-se dizer que o 13 conseguiu se exibir muito durante essa batalha. Com ele e Oyangu trabalhando juntos, eles foram capazes de contornar a formação e pegar o inimigo desprevenido. O ancião do inimigo foi devorado pelo leão 13 convocado, logo no início. Ele então usou o feitiço de refinamento de alma bem na frente do inimigo para refinar a alma do ancião inimigo e selá-la dentro da bandeira da alma. Ao mesmo tempo, Oyangu também não era lento. Ele rapidamente refinou as almas das pessoas que morreram na batalha e as selou. Essa cena foi um grande choque para os inimigos. Esta longa linha chegou rapidamente ao vale. Então todas as mulheres imediatamente tiraram baldes de madeira de suas casas como se estivessem muito acostumadas com isso. Havia um líquido verde dentro dos baldes e ainda borbulhava. Exalava um cheiro ruim. A cabeça de cada forasteiro foi pressionada em um balde e eles foram forçados a beber um pouco desse líquido verde. Depois de beber o líquido, eles imediatamente revelaram expressões confusas. Então, alguns aldeões os pegaram e sussurraram algo em seus ouvidos. Quando o sentido divino de Wang Lin percebeu isso, ele não ficou nem um pouco surpreso. Ele tinha aprendido com as memórias de Loyun que o ancestral de Loyun disse que a única maneira dessas pequenas tribos ganharem mais membros era forçar seus cativos a beberem uma tigela de sopa para limpar a memória. O efeito dessa sopa era fazer a pessoa esquecer tudo, e então alguém sussurrava para a pessoa seu novo nome e a situação atual da tribo. Quando essa pessoa despertasse, ele seria um novo membro da tribo. Não havia nada de especial nessa sopa nos olhos de Wang Lin. Era muito inferior a algo como um feitiço de charme. Se alguém com cultivo bebesse esta sopa, basicamente não teria efeito. Oyangu correu rapidamente na direção de Wang Lin. Quando ele ainda estava bem longe, ele respeitosamente curvou-se e disse: Júnior Oyangu deseja saudar o Supremo Celestial. Depois de receber a aprovação de Wang Lin, Oyangu entrou rapidamente nas profundezas do vale. De longe, ele viu Wang Lin sentado em posição de lótus. Ele chegou antes de Wang Lin e tirou um item. Então disse respeitosamente: Supremo Celestial, o Júnior encontrou um cristal demoníaco da tribo inimiga para dar ao Supremo Celestial. Os olhos de Wang Lin se iluminaram. Então ele acenou com a mão e o cristal demoníaco voou da mão de Oyangu para a sua. Ele olhou cuidadosamente para esta rocha negra. Não havia nada de especial neste cristal e parecia bastante áspero. Wang Lin apertou sua mão direita e a rocha negra se quebrou imediatamente, revelando um cristal demoníaco do tamanho de seu polegar. Cristal demoníaco de nível 2. Wang Lin olhou para o cristal por um breve momento antes de devorá-lo. Oyangu estava de cabeça baixa e permaneceu em silêncio. Ele tinha mostrado uma expressão de respeito o tempo todo. Depois de devorar o cristal demoníaco, ele rapidamente se fundiu com o cristal demoníaco dentro de Wang Lin e se tornou um cristal demoníaco de nível 5.
Wang Lin olhou para Oyanghua antes de dar um tapa em sua bolsa e tirar um pedaço de jade. Aí pôs varrendo-a com o sentido divino. Ele jogou em Oyanghua e disse: você só tem os cantos para as 3 primeiras etapas. A menos que alguém tenha conquistas, eles não conseguem mais. Você voltou com o cristal demoníaco, então vou lhe dar o 4º estágio. Estude bem, e não ensine aos outros, ou então com certeza vou voltar atrás. Oyanghua suprimiu a empolgação em seu coração. Depois de aceitar o jade, ele saiu rapidamente. Depois que ele saiu, os olhos de Wang Lin brilharam enquanto ele murmurava para si mesmo: parece que este foi o passo certo. Conforme a vila cresce lentamente e absorve as tribos ao redor, a quantidade de cristais demoníacos que poderem obter aumentará também. Além disso, quanto mais gente a tribo tiver, mais gente haverá para cultivar o feitiço de refinamento da alma. Isso significa que poderei recuperar a força total da bandeira de 1 bilhão de almas mais cedo. Agora mesmo Wang Lin estava levantando fragmentos de alma. Todos os fragmentos de alma sendo refinados pelas pessoas que cultivam o feitiço de refinamento da alma podem se tornar seus com apenas um pensamento. Chegará o dia em que chegará a hora certa para Wang Lin coletar todas as almas, e a bandeira de 1 bilhão de almas se tornará inteira mais uma vez. A população da aldeia aumentou repentinamente algumas vezes. O número de homens agora era superior a 50. As mulheres foram divididas entre os aldeões, e algumas das belas mulheres foram presenteadas a Wang Lin por Oyanghua, que era ávido por méritos. No entanto, ele pegou o ombro frio desta vez. Todos esses novos membros da tribo começaram a cultivar o feitiço de refinamento da alma. Agora havia um ar de cultivadores no vale. Além das pessoas que saíam para caçar todos os dias, todo mundo estava focado no cultivo. Houve até algumas mulheres que começaram a se cultivar. A princípio Oyanghua foi contra isso, mas depois de ser gritado por Wang Lin por meio de uma transmissão de mensagem, ele rapidamente mudou sua atitude e apoiou abertamente o cultivo das mulheres. Como resultado, todos do vale, além das crianças, sejam eles homens ou mulheres, começaram a se cultivar como loucos. Foi fácil começar a aprender o feitiço de refinamento da alma e, acrescentando a força de 13 e Oyanghua, esses dois logo se tornaram o objetivo de todos. O tempo passou silenciosamente e, em um piscar de olhos, meio ano se passou. Durante esses 6 meses, as pessoas da aldeia saíram muito. Eles saíram em grupos ou sozinhos, todos para fazerem suas próprias bandeiras de alma ou para matar feras para que pudessem refinar as almas. Além do 13, mais 4 pessoas alcançaram o 3º estágio nesses 6 meses e precisaram fazer suas bandeiras de soul. Todo mundo já conhecia a regra de Wang Lin. Se eles quisessem os cânticos para estágios além do 3º estágio, eles teriam que ganhar méritos, e havia apenas 3 maneiras de fazer isso. A primeira era entregar cristais demoníacos, a segunda era encontrar pistas de estrangeiros e a terceira era fazer pelo menos 10 bandeiras de alma, de 10 almas, e pelo menos 4 das bandeiras tinham que ter uma alma primária dentro. Se alguém fosse capaz de fazer qualquer uma dessas 3 coisas, Wang Lin iria premiá-lo com o canto do 4º estágio. Quanto ao canto do 5º estágio, os requisitos eram ainda mais rígidos. Nesse ponto, apenas Oyanghua havia reunido as condições para obter o canto do 4º estágio. Mesmo a 13 refinou apenas 7 bandeiras da alma. O que era difícil eram as almas primárias. A partir de agora, ele tinha apenas 2 almas primárias, e a segunda era a mais velha da aldeia inimiga que ele refinou há meio ano. Como resultado, o chamado para atacar outra tribo tornou-se cada vez mais alto. Somente atacando outras tribos poderia haver cristais demoníacos, almas primárias e grandes quantidades de fragmentos de alma. É preciso dizer que as palavras de Oyanghua se tornaram realidade. A cada 5.000 anos, quando os estrangeiros chegavam, eles traziam um banho de sangue para a terra dos espíritos demoníacos. Justamente por causa da chegada de Wang Lin, este vale passou de uma vila tranquila para uma cheia de agressão para invadir outras tribos a fim de obter os cantos de nível superior. À medida que o grito de guerra ficava cada vez mais alto, uma nova cruzada finalmente começou. Desta vez não importava se era homem ou mulher. Com exceção de alguns que foram deixados para trás para cuidar das crianças, quase todos os moradores foram embora. Eles não iriam todos atacar um lugar, eles iriam se dividir em 3 grupos para atacar 3 tribos diferentes. Essa era a única maneira de satisfazer suas necessidades,
porque se todos eles atacassem a mesma tribo, não haveria como dividir os cristais demoníacos e os soldados primários. Ninguém na terra dos espíritos demoníacos percebeu que havia uma força crescendo em poder, porque ninguém se preocuparia em verificar essas tribos na terra devastada. Nem mesmo nenhum dos estrangeiros decidiria ficar com as tribos como Wang Lin fez. Todos eles foram para diferentes países e obtiveram diferentes cargos. A fim de obter façanhas militares e um demônio antigo, eles começaram um derramamento de sangue que duraria 500 anos. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 536. Carta C.H. Lenji. Capítulo 536. Carta a desafio. As pessoas da aldeia estavam extremamente bem preparadas para este ataque. Oyangu liderou um grupo, 13 liderou o segundo e os outros moradores que também estavam no terceiro estágio lideraram o último grupo P. Depois de meio mês, apenas o grupo da 13 não voltou. Embora tenha havido algumas baixas, suas recompensas foram muito boas. No entanto, como o grupo de 13 não voltou, havia uma nuvem negra sobre os corações de todos. Apenas a expressão de Wang Lin permaneceu normal, sem qualquer alteração. 3 dias depois, uma nuvem negra apareceu fora do vale. Se alguém olhasse de perto, eles veriam que era um leão com asas. Embora não houvesse ferimentos em seu corpo, estava muito fraco. De vez em quando, ele se transformava em uma nuvem negra e se formava novamente. Estava à beira do colapso. Havia uma pessoa deitada imóvel de costas e coberta de feridas. Havia também uma linha vermelha de aparência muito estranha movendo-se dentro da pessoa como um parasita. A alma primária do leão rapidamente avançou em direção ao vale. À medida que eu se aproximava, várias pessoas apareceram rapidamente, pegaram suas bandeiras de alma e alimentaram o leão com fragmentos de alma. Isso fez com que a energia do leão aumentasse imediatamente. Depois de ver o leão, quase todos, imediatamente reconheceram que se tratava do leão do 13 e que a pessoa em suas costas, que era claramente do 13. Depois que a alma primária do leão entrou no vale, ele soltou um grito, então se estilhaçou em partículas de luz negra e estava prestes a desmoronar completamente. Nesse exato momento, uma voz calma ecoou no vale. A uma condensada. Com isso, as partículas de luz negra brilharam intensamente e rapidamente se condensaram novamente. Em um piscar de olhos, tudo voltou ao normal. Todos os moradores revelaram expressões de respeito e abriram caminho. Wang Lin entrou com as mãos atrás das costas. Depois que a alma primária do leão viu Wang Lin, ela começou a chorar como se tivesse sido extremamente injustiçada. O dedo de Wang Lin se esticou, fazendo com que o leão soltasse um grito de alegria e corresse em direção ao dedo de Wang Lin. Finalmente, ele desapareceu em seu dedo e uma marca em forma de leão apareceu em sua ponta do dedo. As pessoas ao redor estavam acostumadas com o controle de Wang Lin sobre fragmentos de alma, então nenhum deles ficou chocado, e eles estavam de cabeça baixa respeitosamente. Wang Lin caminhou passo a passo e chegou ao lado do 13. Depois que ele abaixou a cabeça para dar uma olhada, sua expressão escureceu. Ele viu uma linha vermelha se movendo como um dragão por seu corpo. O rosto de Tirtren estava pálido e sem respiração. Wang Lin se ajoelhou e pressionou suavemente o dedo direito no peito de 13. Um grito agudo saiu de repente do corpo e, ao mesmo tempo, uma linha vermelha saiu de onde Wang Lin o pressionou e disparou diretamente contra ele. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e uma força invisível apareceu ao redor de seu corpo. Houve um grande estrondo, como se a linha vermelha tivesse atingido uma placa de aço, e ela foi empurrada para trás com força. Nesse momento, Wang Lin moveu a mão e pegou a linha vermelha. Com um puxão, ouviu-se um grito alto e a linha vermelha foi arrancada do corpo de 13. Esta linha vermelha tinha mais de 3 metros e se movia como uma cobra. A outra extremidade moveu-se em direção ao Wang Lin, mas foi mais uma vez interrompida. A frieza nos olhos de Wang Lin aumentou e a energia espiritual celestial dentro de seu corpo surgiu como uma louca. Ele apertou com força e, após uma série de sons de estalo, a linha vermelha se transformou em pó em 3 respirações de tempo. Depois que a linha vermelha desapareceu, o rosto de 13 lentamente ficou vermelho. Embora 13 ainda estivesse extremamente fraco, sua condição não era mais fatal. No entanto, a expressão de Wang Lin ficou ainda mais sombria. Ele foi capaz de ver imediatamente que THETN tinha sido desperdiçado. As 13 estrelas de energia espiritual demoníaca que 13 reuniram do cultivo do feitiço de refinamento da alma se foram. Se fosse esse o caso,
Estaria tudo bem, mas todos os meridianos de seu corpo foram estilhaçados e todas as bandeiras de sua alma foram roubadas. O inimigo agiu de forma tão cruel, mas não matou 13. Em vez disso, ele deixou o leão trazer o 13 de volta, o que significa que aquela pessoa claramente tinha outros objetivos. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele apontou o dedo em direção à testa de 13. O cristal demoníaco dentro de seu corpo foi ativado e um fio de energia espiritual demoníaca entrou na testa de 13. O corpo de 13 estremeceu, então ele de repente abriu os olhos e viu Wang Lin. Ele queria se levantar para prestar seus respeitos, mas descobriu que não conseguia se mover, e a dor tomou conta de seu corpo como as ondas do mar. 13 lutou para abrir a boca. Em seu estado atual, ele, acidentalmente chamou o que sempre considerou Wang Lin em seu coração. Mestre. Os olhos de Wang Lin brilharam, mas ele não falou. No caminho de volta, encontramos uma grande tribo. Tentamos contorná-los, mas mesmo assim eles nos atacaram. Havia um homem de manto branco que pegou a bandeira da minha alma e plantou aquele demônio dentro de mim. Ele me deixou uma mensagem dizendo que se você quiser as bandeiras da alma de volta, então tudo que você precisa fazer é encontrá-lo. Wang Lin acenou com a cabeça, depois ergueu o dedo e, naquele momento, o corpo de 13 estremeceu antes de ele desmaiar novamente. Leve-o para descansar. Depois que Wang Lin deixou essas palavras, ele deu um passo e desapareceu. Os membros da tribo ao redor rapidamente mudaram a 13 para longe, e havia outra pessoa lá para cuidar dele. Depois que Wang Lin deixou o vale, ele se moveu como um raio na distância. Sua expressão era sombria e seus olhos eram frios. 13 originalmente saíram para atacar outra tribo. Se ele tivesse falhado e morrido, Wang Lin não teria se importado em nada. A vida e a morte faziam parte da vida e, como alguém que cultivava o domínio da vida e da morte, Wang Lin era muito claro nisso. No entanto, este não foi o caso aqui. 13 estava voltando quando passou por outra tribo e foi atacado. O inimigo também não matou 13, mas plantou um demônio dentro de seu corpo. Se fosse isso, teria sido uma boa lição, mas eles também destruíram seus meridianos e até disseram que se ele quisesse as bandeiras da alma de volta, ele teria que ir procurá-las. Como resultado, o significado mudou. Isso foi provocador, ou pode-se dizer que é uma carta a desafio. 13 tornou-se a carta a desafio viva de alguém. Já que essa pessoa enviou a carta desafiadora, Wang Lin queria ver que tipo de pessoa vivia naquela tribo que ousou desafiá-lo. Wang Lin era muito inteligente. Se o nível de cultivo dessa pessoa fosse muito mais alto do que o seu, ela simplesmente voltaria para a aldeia, encontraria uma maneira de curar 13 e, então, apenas evitaria esta tribo. Embora houvesse uma chance disso, era muito baixa. Pelo que Wang Lin viu no feitiço usado no 13, a pessoa estava apenas em torno do estágio de formação de alma. Pensando nisso, ele soltou um bufo frio e se moveu ainda mais rápido como um meteoro no céu. A tribo da Água Celestial vive em uma grande planície no lado noroeste da Terra dos Espíritos Demoníacos. Há terras planas ao redor da área e, originalmente, não era um bom lugar para se viver, mas existe uma formação antiga aqui. Esta formação é muito poderosa. Quando ativado, tudo em um raio de 5 quilômetros está seguro. Mesmo durante a noite de espíritos demoníacos, é completamente seguro lá dentro. A chave para a sobrevivência de uma tribo na Terra dos Espíritos Demoníacos é se eles podem ou não encontrar uma formação para se proteger. Existem muitas dessas formações na Terra dos Espíritos Demoníacos, mas não há muitas que possam cobrir 5 quilômetros. Quanto maior a área que a formação pode cobrir, mais forte é a formação. Isso também significa que a tribo que mora aqui tem mais espaço para crescer. Por exemplo, o vale é tão grande que, uma vez que a população atinge um certo tamanho, eles não serão capazes de obter novas pessoas. Esta formação na planície tem 5 quilômetros de largura, então mais pessoas podem morar lá dentro. 2 velhos estavam sentados dentro de uma casa muito simples na tribo da Água Celestial. Um deles vestia cinza e o outro vestia branco. Entre eles havia um jogo de chá roxo. O velho vestido de branco pegou uma xícara e tomou um gole. De todas as coisas que os estrangeiros trouxeram, apenas este chá tende ao meu gosto. O ancião de túnica cinza pegou uma xícara e também bebeu. Quando você vai voltar? O velho de manto branco ponderou um pouco e disse, amanhã. Não posso deixar a antiga cidade do demônio por muito tempo. Já fiquei um mês para uma visita à casa,
Se eu ficar mais, vai ser difícil explicar para o general de esquerda. O obediente mais velho acenou com a cabeça e disse: você feriu o discípulo de alguém e pegou sua estranha bandeirinha. Se eles vierem bater, o que devo fazer? Os olhos do velho vestido de branco se iluminaram e ele disse: o que você quer dizer com o que deve fazer? Use a formação para matar essa pessoa. O velho de túnica cinza franziu a testa e disse, em um tom sério: aquelas pessoas não eram simples. Quase todos eles tinham uma estrela de energia espiritual demoníaca e todos aprenderam feitiços demoníacos, especialmente a pessoa que liderava. Com aquelas bandeirinhas, ele foi capaz de controlar os espíritos demoníacos para atacar. No começo eles estavam nos contornando, mas você se interessou pela bandeirinha dele. Você não apenas os matou para pegar os tesouros, mas até deixou o líder ir como uma carta de desafio para atrair a pessoa que estava atrás dele. O que você fez foi demais. O homem de túnica branca riu e disse: sou um guarda de honra sob comando do general da ala esquerda da antiga cidade do demônio. Como matar alguns selvagens pode ser considerado muito. Além disso, deduzi que a pessoa por trás deles não é forte. Porque essa pessoa ainda estaria por aqui em uma tribo. Ele já teria ido para a antiga cidade do demônio para conseguir uma posição melhor se ele fosse poderoso. Eu o atraí aqui porque quero obter dele o método de usar esta pequena bandeira. Se ele vier, será bom, se não, vou seguir a marca que deixei no jovem e roubá-la. O velho de túnica cinza perguntou: o canto da mente do jovem é falso? Os olhos do homem vestido de branco se iluminaram e ele disse, em tom sombrio: não é falso, mas não está completo, deveria haver mais. copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 537, sem título. Capítulo 537, sem título. Velho de túnica cinza silenciosamente ponderou. Ele não tinha uma boa opinião de seu companheiro de tribo que foi para a Ancient Demon City e conseguiu um cargo lá. Pouco depois, quando ele estava prestes a abrir a boca, o chão começou a tremer como se houvesse um dragão gigante movendo-se embaixo dele. Então, um estrondo alto veio da área de 5 quilômetros da tribo. O rosto do velho vestido de branco afundou e então ele saiu da sala. Havia uma pessoa flutuando no céu. Ele estava vestindo uma túnica branca que esvoaçava com o vento, em seu cabelo comprido esvoaçava atrás de sua cabeça, emitindo uma aura demoníaca. Ele era Wang Lin, que veio com raiva. Nesse momento, os olhos de Wang Lin estavam frios e a energia espiritual celestial em seu corpo aumentava enquanto ele flutuava no ar. Ele deu um passo e uma onda de choque ecoou pela área. A área de 5 quilômetros de largura abaixo dele mostrou sinais de colapso. Gritos de choque e terror vieram de baixo. No entanto, no momento em que o solo começou a desabar, uma ondulação verde apareceu na área de 5 quilômetros de largura. O Grund imediatamente voltou ao normal e uma força poderosa atacou Wang Lin. Wang Lin soltou um bufo frio ao erguer o polegar direito e pressioná-lo. Ele aumentou o poder do dedo da morte ao máximo. Esse dedo fazia com que as circunferências fossem cobertas por uma aura de morte, até o céu escureceu e deu sinais de colapso. Seu polegar pressionou para baixo e colidiu com a ondulação do céu. As ondas de ondulação imediatamente começaram a se curvar e se mover ao redor do dedo de Wang Lin enquanto ele pressionava D. Foi como se de repente houvesse uma bifurcação no rio, forçando-o a se dividir em dois lados. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele gritou: quebre! Com uma palavra, uma luz negra brilhou do dedo de Wang Lin. As ondulações imediatamente entraram em colapso, e isso rapidamente se espalhou até que todas as ondulações se dissiparam. Wang Lin flutuou no céu e olhou friamente para a tribo abaixo dele. Todos na área de 5 quilômetros de largura saíram de suas casas e ergueram a cabeça para olhá-lo aterrorizados. Wang Lin não era de matar indiscriminadamente. Entre essas pessoas, duas chamaram sua atenção. Esses dois eram velhos, um estava vestido de cinza e o outro, de branco. Nesse momento, o coração do velho de túnica cinza ficou muito amargo e ele deu um suspiro de arrependimento. Desta vez, eles haviam mexido com uma pessoa que não deveriam. O fato de que esta pessoa poderia anular a força de retorno da formação com apenas um dedo significa que seu cultivo não era fraco. Quanto ao velho vestido de branco, ele estava em choque. Seu olhar para Wang Lin estava cheio de descrença. Por que uma pessoa tão poderosa apareceria nesta terra de selvagens? Seu nível de cultivo é quase o mesmo do ancião na mansão do general. Receio não ser páreo para ele.
Os olhos de Angelim estavam frios quando ele disse lentamente: quem me enviou a carta de desafio? Sair. Sua voz estava calma no início, mas quando desceu ao solo, rugiu como um trovão celestial na área de 5 quilômetros ao redor. O velho de túnica cinza de repente ficou completamente pálido. Seu corpo balançou para trás e ele deu alguns passos para trás. Então o sangue vazou do canto da boca e o choque em seus olhos atingiu o limite. O velho vestido de branco mal conseguia ficar parado. Ele cerrou os dentes e gritou: quem é você? Eu sou o diácono do general da ala esquerda na Anciente Demon City. O olhar frio de Wang Lin pousou nessa pessoa e ele disse friamente: deveria ser você. Posso sentir a aura da alma esmorecer em você. Você está morto. O coração do velho vestido de branco estremeceu quando ele cerrou os dentes e disse: sim, foi este velho que pegou aquelas bandeirinhas. Se você tem a habilidade, então quebre a formação e pegue-os. Wang Lin olhou friamente para o velho e disse calmamente: você acha que esta formação pode me impedir? Wang Lin tocou sua sacola de contenção e um machado gigante de partir o céu que brilhava em preto apareceu no ar. No momento em que o machado gigante apareceu, rugidos estrondosos vieram do céu. Bolas de relâmpago surgiram em torno do machado. As pupilas do velho de túnica branca encolheram repentinamente, e o velho de túnica cinza exclamou: estrangeiro. A expressão de Wang Lin era fria quando ele agarrou o machado de rachar o céu e desceu na velocidade de um raio. Um raio de energia de machado de 30 metros de comprimento caiu sobre a formação junto com várias bolas de relâmpago. Houve um estrondo tão alto que até mesmo as pessoas no vale puderam ouvi-lo claramente. Wang Lin não parou com um golpe. Ele continuou a balançar o machado na formação como um deus demônio da guerra primordial. O rosto do velho vestido de branco estava completamente pálido e o arrependimento em seu coração havia atingido o limite. A luz verde brilhou violentamente em torno da área de 5 quilômetros de largura. Cada vez que o machado caia, os flashes de luz verde anulariam a força do machado e até mesmo absorveriam parte para aumentar a força da formação. Como resultado, criou um ciclo sem fim. Esta formação não era apenas um pouco mais forte do que aquela ao redor do vale. Depois de terminar por alguns instantes, o velho de manto branco finalmente soltou um suspiro de alívio. Sua expressão gradualmente voltou ao normal quando ele olhou para Wang Lin, que ainda estava brandindo o machado, e zombou. Como a formação aqui pode quebrar porque você diz que vai quebrar? O velho de túnica cinza ao lado dele também soltou um suspiro de alívio. Ele estava muito claro sobre o poder da formação, e agora parecia que o estrangeiro não era poderoso o suficiente para quebrá-la. A expressão de Wang Lin ainda estava fria. O poder dessa formação foi além de suas expectativas. Ele recuou e olhou para a formação. Não vou conseguir romper essa formação pela força em um curto espaço de tempo e, mesmo que usasse restrições, demoraria muito para estudá-la. Como se tivesse percebido a preocupação de Wang Lin, o velho de túnica branca riu e disse: mesmo que você tenha feitiços celestiais, essa formação não é algo que você pode quebrar. Eu sugiro que você saia rapidamente antes de se humilhar mais. Wang Lin olhou friamente para a pessoa, revelou um toque de desprezo e disse friamente: sério? Com isso, ele jogou o machado. Sua vez, seu alvo não era a formação, era a borda da área de 5 quilômetros que a formação cobria. O machado se moveu como um raio e de repente, pousou na borda da área de 5 quilômetros, causando um grande estrondo. Por estar fora da formação, o machado deixou uma ravina profunda no chão como se estivesse cortando um tofu. Wang Lin ergueu a mão direita, apontou para o chão e desenhou um círculo. Houve mais sons retumbantes enquanto o machado se movia para o subsolo em uma velocidade muito rápida sob o comando de Wang Lin. Ele se moveu ao redor da formação e cavou um grande círculo ao seu redor. O velho de manto branco ficou assustado, pois não tinha certeza do que o estrangeiro estava fazendo. Os olhos de Wang Lin ficaram frios quando ele respirou fundo, ergueu a mão e gritou: levante-se. Essa palavra foi como um trovão quando saiu da boca de Wang Lin. Um poder misterioso de repente envolveu a área coberta pela formação. Ela começou a tremer violentamente. Wang Lin gritou mais uma vez: levante-se para mim. As veias de seu braço incharam quando ele levantou o braço. Uma série de rugidos estrondosos saiu do subsolo como nunca antes. Nesse momento, uma cena chocante se desenrolou. A área ao redor da formação foi escavada do solo por uma mão invisível e foi levantada no ar. Ondas de sujeira e poeira foram levantadas, e a área ao redor foi imediatamente coberta de sujeira.
Quando a terra parecia ter se acalmado, pôde-se ver que a terra de 5 quilômetros de largura estava flutuando a várias dezenas de metros do solo e uma grande quantidade de terra estava caindo dela. Uma bacia gigante apareceu de repente no chão. Mais cedo, Wang Lin controlou o machado para cavar esses 5 quilômetros de terra. Isso permitiu que ele erguesse esta terra no ar com um feitiço. Todos os habitantes da aldeia gritaram de medo. Eles nunca tinham visto algo assim em suas vidas, e estava além de sua imaginação. O corpo do velho de manto cinza amoleceu e caiu no chão. Seu rosto estava completamente pálido e o medo em seus olhos voltou mais uma vez. Essa pessoa é um louco. Todos os estrangeiros são loucos. Ele cavou a terra que a formação protegeu do chão. O corpo do velho vestido de branco tremia. Ele nunca poderia ter imaginado que esse estrangeiro pensaria em algo assim. A frieza nos olhos de Wang Lin era forte. Ele não poderia quebrar a formação rapidamente, mas poderia refiná-la. Ele segurou a terra com a mão antes de soltar um rugido e jogá-la no ar. A massa de terra flutuante de repente voou em alta velocidade. Ondas de gritos de medo ecoaram mais uma vez. O corpo de Wang Lin se moveu como um raio e ele apareceu sob a terra. Ele ergueu essa área de 5 quilômetros de largura como um gigante e começou a andar para a frente. Se alguém estivesse por perto, eles veriam uma cena misteriosa que nunca esqueceriam em suas vidas. Eles veriam um jovem de manto branco segurando uma massa de terra de 5 quilômetros de largura se afastando rapidamente. Sua velocidade era muito rápida. Então, depois de várias horas, ele viu o vale à distância. O povo do vale saiu rapidamente com Oyangu liderando o caminho para cumprimentar Wang Lin. No entanto, todos ficaram chocados quando viram o pedaço de terra de 5 quilômetros de largura que Wang Lin carregava e a luz verde da formação que o cercava. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 538 Capítulo 538 Fora do vale, Wang Lin ergueu a mão direita e a gigantesca massa de terra voou para o céu. Wang Lin sentou-se fora do vale com olhos extremamente frios e cuspiu a bandeira de 1 bilhão de almas. Quando a bandeira de 30 pés de comprimento tremulou no ar, uivos fantasmagóricos vieram de dentro dela. Embora a bandeira de 1 bilhão de almas não tivesse mais 1 bilhão de almas, ainda era o principal tesouro da seita refinadora de almas. Como todos no vale cultivaram o feitiço de refinamento da alma, no momento em que viram a bandeira de 1 bilhão de almas, eles sentiram o desejo de adorá-la. Wang Lin agarrou a bandeira e, com um aceno, as almas primárias voaram. As 6 almas primárias restantes, incluindo Qilin, apareceram imediatamente em torno da área de 5 quilômetros de largura. Ao mesmo tempo, Wang Lin cuspiu o sangue da essência na bandeira da alma. A bandeira imediatamente se expandiu e rapidamente envolveu toda a massa de terra de 5 quilômetros de largura. Refinar. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Os olhos das 6 almas primárias de repente liberaram uma luz fantasmagórica e todas cuspiram fogo roxo. Logo, a massa de terra de 5 quilômetros de largura foi cercada por chamas roxas. Essas chamas eram a essência dessas 6 almas primárias, tornando-as muito poderosas. Enquanto as chamas rugiam, sons de chiado e crepitante vinham do pedaço de terra de 5 quilômetros de largura. Houve gritos do medo misturados com os sons das chamas, e depois de meio incenso, apenas metade da terra permaneceu. Este terreno restante era completamente vermelho. No entanto, com a proteção da luz verde, as chamas não foram capazes de refinar completamente tudo dentro. Os violentos flashes de luz verde resistiram à invasão das chamas e um impasse foi alcançado. Wang Lin deu uma olhada, levantou-se e voltou para o vale. Já que você quer se esconder como uma tartaruga, vou passar 7 dias e 7 noites para refinar completamente a formação. Então tudo estará sob meu controle. O sangue do povo do vale estava fervendo de ver a cena do lado de fora do vale, e todos eles estavam falando sobre isso. Seu respeito por Wang Lin chegou ao limite, e até mesmo os filhos da aldeia pensavam em Wang Lin como uma divindade. Depois de deixar a formação, Wang Lin ordenou que Oyangu enviasse 13 para as profundezas do vale. Oyangu sempre seguia as ordens de Wang Lin sem questionar. Depois de trazer 13 para Wang Lin, ele respeitosamente partiu. O rosto de 13 agora tinha um pouco de cor, mas ele ainda estava inconsciente. Foi muito fácil salvar o 13, mas mesmo que o fizesse, o 13 ainda seria um desperdício. Neste lugar, uma pessoa perdida não poderia sobreviver.
O corpo de 13 teve todos os seus meridianos despedaçados, então ele não podia absorver nenhuma energia espiritual demoníaca aqui, tornando inadequado para cultivar qualquer um dos métodos que Wang Lin conhecia. 13 não seriam capazes de se cultivar a menos que os meridianos de seu corpo pudessem crescer, novamente. No entanto, Wang Lin não foi capaz de fazer isso. Somente aquelas pílulas que desafiam o céu poderiam alcançar tal resultado. Depois de refletir um pouco, seus olhos brilharam. Havia uma coisa que o 13 podia cultivar entre todos os métodos que Wang Lin conhecia. No entanto, esse assunto era muito importante, e Wang Lin começou a mostrar um pouco de hesitação, algo que raramente demonstrava. O corpo de um cultivador é como o mar, e seus meridianos são como milhares de rios. O próprio corpo é seu próprio mundo. A pessoa começa dentro do corpo para experimentar a vida e usa esse corpo para buscar Dao. A pele e a carne de um Deus antigo são o céu e seus ossos são a terra. Sua alma devora a energia espiritual dos céus e da terra para refinar o corpo. Ele usa a força de seu corpo para quebrar todos os corações Dao e usa a sua alma para desenhar sua própria Dao nos céus. Wang Lin ponderou. Se ele ensinou a 13 o método de cultivo dos deuses antigos, ele deveria ser capaz de transformar completamente o 13 de uma pessoa perdida em uma pessoa poderosa. No entanto, isso não era garantido, já que o corpo de 13 não era tão bom quanto o corpo original de Wang Lin, então ele pode não ser capaz de cultivá-lo com sucesso. Se ele falhar em cultivar o método dos deuses antigos, ele morrerá porque seu corpo entrará em colapso com a quantidade louca de energia espiritual demoníaca que entrará nele. Além disso, um deus antigo devora a energia espiritual e a energia espiritual celeste. Wang Lin não tinha certeza se poderia devorar essa energia espiritual demoníaca. Depois de refletir um pouco, Wang Lin balançou a cabeça e não pensou mais nisso. A energia espiritual celestial em seu corpo desapareceu e o cristal demoníaco liberou energia espiritual demoníaca. Nesse momento, ele voltou ao estado em que exalava uma aura demoníaca. Ele moveu o dedo como um raio e o pressionou contra a testa de 13. A energia espiritual demoníaca entrou no corpo do 13 e se transformou em partículas de luz dourada. Wang Lin ergueu a mão direita e fechou os olhos para cultivar. Meio incenso de tempo depois, 13 lentamente abriu os olhos. Ele olhou para o céu acima do vale e permaneceu em silêncio. Depois de muito tempo, ele se levantou e se ajoelhou diante de Wang Lin com uma expressão de dor. Essa dor não vinha de seu corpo, mas de seu coração. No momento em que ele acordou, ele imediatamente entendeu que não havia nenhum traço de energia espiritual demoníaca dentro de seu corpo. A corrente dele era ainda mais fraca do que antes de começar a cultivar. Wang Lin ainda não tinha aberto os olhos. 13 ajoelhou-se por um longo tempo antes de se prostrar 3 vezes. Então ele saiu sem nem mesmo virar a cabeça uma vez. Não foi até que ele saiu que Wang Lin abriu os olhos e soltou um suspiro. Entre todas essas pessoas, 13 tinha o melhor talento e tinha grande compreensão a respeito da bandeira da alma. Se não fosse por isso, ele definitivamente teria alcançado a grandeza no futuro. 13 voltou para sua própria casa. Ele era uma das poucas pessoas no vale sem esposa e filhos, então ele era a única pessoa que morava nesta casa. Não havia nenhuma aura de jovem nele, apenas a aura de um velho entrando nos últimos dias de sua vida. Depois de muito tempo, ele se sentou na posição de lótus e tentou cultivar o feitiço de refinamento da alma. No entanto, toda vez que ele tentava, ondas de dor vinham de seu corpo. Esse tipo de dor não era algo que uma pessoa normal pudesse suportar. No entanto, ele resistiu. Quando ele falhou, ele tentou, novamente e continuou a resistir à dor inimaginável. Depois de tentar se cultivar algumas vezes, seu corpo ficou encharcado de suor. As veias de seu corpo estavam salientes de dor, e uma pitada de desespero apareceu nos olhos de 13. Não estou disposto a desistir. Ele respirou fundo e continuou a cultivar enquanto suportava a dor. Desta vez, assim como ele absorveu energia espiritual demoníaca, ele sentiu como se seu corpo fosse atingido por uma montanha gigante, fazendo-o tossir sangue e desmaiar. A terra de 5 quilômetros de largura fora do vale ainda estava sendo refinada pelas chamas, e a luz verde que protegia a terra lentamente escurecia. Dentro da área de 5 quilômetros de largura, todos estavam desesperados enquanto a sombra da morte pairava sobre eles. Eles viram a chama do lado de fora crescer cada vez mais, consumindo toda a esperança de seus corações. O velho de túnica cinza fechou os olhos em desespero. Quando ele os abriu, eles estavam brilhando.
De repente, ele se virou para olhar para o velho de túnica branca, que também estava apavorado, e disse: "Este é um desastre que você trouxe sobre si mesmo e arrastou toda a tribo com você." O corpo do velho vestido de branco estremeceu e ela permaneceu em silêncio. Esse estrangeiro não é alguém contra quem possamos lutar. Se você continuar a ser teimoso, então, quando a formação for quebrada, não seremos apenas você e eu, a tribo inteira será queimada até a morte pelas chamas. Como um membro da tribo, como você pode sentar e assistir a tribo inteira morrer antes de você? O velho de túnica branca disse amargamente: "Você quer dizer?" O velho de túnica cinza disse, em tom sério: "Você cometeu erro, então deve assumir a responsabilidade por isso. Esta é a única maneira de nossa tribo sobreviver. Não se preocupe, se você morrer, definitivamente pensarei em uma maneira de me vingar. Além disso, assim que estivermos livres, irei imediatamente para a cidade do demônio antigo e relatarei seu problema ao general da ala esquerda. Acredito que o general de esquerda vai se interessar por isso." O velho de manto branco permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ele olhou em volta com uma expressão complicada e seu olhar pousou nos outros membros da tribo. Quando ele viu o medo em seus rostos, ele respirou fundo e flutuou até a borda da formação. A carta a desafio foi enviada, por mim. Venha e lute comigo se tiver coragem. Depois da batalha, não importa se eu ganhe ou perca, não arraste o inocente para dentro. A voz do velho vestido de branco foi através da formação para o lado de fora e diretamente para o vale. Wang Lin abriu seu sim, e com um balanço de seu corpo, ele desapareceu. Quando ele reapareceu, ele estava fora do vale, e quando ele olhou friamente para a área de 5 quilômetros de largura, ele viu o velho vestido de branco. Wang Lin acenou com a mão direita e as 6 almas primárias pararam de cuspir chamas e circularam ao redor dele. Sem que as chamas invadissem, o velho vestido de branco cerrou os dentes e saiu. Ele levantou a mão e 2 fios de energia espiritual demoníaca começaram a se mover entre seus dedos, e ele disse a Wang Lin: "Vamos batalhar. Você não está qualificado." A mão de Wang Lin se estendeu, fazendo com que a expressão do homem de manto branco mudasse repentinamente. Os 2 fios de energia espiritual demoníaca em torno de seus dedos foram repentinamente extintos. Ao mesmo tempo, o corpo do velho voou impotente em direção a Wang Lin. Quase um instante depois, Wang Lin segurava o velho pelo pescoço. Quando o homem, de manto branco estava prestes a lutar, os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele usou uma grande quantidade de força. Com um estalo, os olhos do velho se arregalaram e ele morreu. A energia espiritual celestial de Wang Lin invadiu o corpo do velho para prender a alma. Então a alma do velho foi selada dentro da bandeira de 1 bilhão de almas como um dos fragmentos de alma. Depois de fazer tudo isso, ele jogou o corpo do velho para trás. Uma das almas primárias imediatamente cuspiu uma chama que transformou o corpo em pó. Wang Lin estendeu a mão e o terreno de 5 quilômetros de largura foi movido por ele para a área próxima ao vale, criando ondas de poeira. Abra a formação. O olhar de Wang Lin era frio quando ele olhou para a área de 5 quilômetros de largura que havia sido refinada a ponto de desabar. O corpo do velho de manto cinza estremeceu. Ele não achava que Wang Lin mataria o velho de manto branco com tanta facilidade. Este tipo de cultivo era várias vezes mais forte do que o que ele pensava anteriormente. Ele imediatamente jogou fora a ideia de vingança e não ousou irritar alguém tão poderoso. Nesse momento, se ele abriu a formação ou não, não importava. Ele soltou um suspiro e desenhou um símbolo com a mão. Com este símbolo, a formação que protegia a área desapareceu. O Yanggua, adicione novos membros da tribo. Depois de deixar essas palavras, Wang Lin desapareceu nas profundezas do vale. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 539. Expansão. Capítulo 539. Expansão. Todas as pessoas da área de 5 km de largura foram absorvidas pela tribo, dentro do vale. Até mesmo o velho de túnica cinza aceitou a ideia e não pensou em resistir. Ainda mais pessoas começaram a estudar o feitiço de refinamento da alma, e o velho de manto cinza ficou muito interessado nisso. O tamanho da tribo aumentou muito. Somando-se as pessoas que acabaram de ser capturadas, o número de homens na tribo aumentou para mais de 500. Isso pode ser considerado uma tribo, de tamanho médio entre as tribos por aqui. Com tantas pessoas reunidas em um local, ele ficou bastante apertado dentro e fora do vale, então Wang Lin criou uma nova formação.
Esta formação tinha como base restrições e incluía a potência do vale e a formação de 5 quilômetros. A área de proteção desta nova formação tinha cerca de 10 quilômetros de largura e, portanto, resolveu o problema do espaço. Cada nova tribo precisa de um nome. Depois que Ouyang a perguntou várias vezes, Wang Lin a chamou de tribo refinadora de almas. O centro dessa nova área de 10 quilômetros de largura era o vale. Todos haviam saído do vale, e o vale foi transformado em uma área restrita que apenas Wang Lin poderia centralizar. A menos que fossem chamados por Wang Lin, ninguém tinha permissão para entrar. Além disso, havia membros da tribo refinadora de almas parados na entrada como guardas. Este vale se tornou o símbolo do maior poder da tribo. Wang Lin, aquele que morava lá, era reverenciado por todos na tribo de refinação de almas. As regras de Wang Lin ainda não haviam mudado. Havia ainda apenas 3 métodos para obter os cantos após o estágio 3. Todos no triunfo do refinamento da alma, estavam gastando todo o seu tempo cultivando. Além das pessoas em patrulha, quase não havia ninguém do lado de fora porque todos estavam cultivando dentro de suas casas. A Soul Refining Tribe era completamente diferente de todas as outras tribos na Demon Spirit Land. Parecia mais uma seita de cultivo recém-nascida. A vida de Wang Lin tornou-se muito tranquila, pois ele era a única pessoa que vivia no vale. Todas as casas que estavam aqui antes foram removidas por Wang Lin, e agora este lugar era quase como o Reino Celestial. Neste lugar semelhante ao Reino Celestial, Wang Lin construiu pessoalmente uma casa de madeira. Esta casa de madeira era muito simples, mas havia um grande Dao dentro dessa simplicidade. Se um cultivador passasse, eles notariam que embora o tamanho de cada pedaço de madeira fosse diferente, não havia diferença em seu peso. Esta casa de madeira era onde Wang Lin morava. Ele se sentou em posição de lótus dentro da casa de madeira e cultivou silenciosamente. O que ele absorveu não foi a energia espiritual celestial, mas a energia espiritual demoníaca. O tempo passou lentamente e, em um piscar de olhos, o inverno chegou. O inverno aqui não foi diferente do lado de fora. Flocos de neve brancos caíram do céu e o mundo inteiro ficou branco. Wang Lin abriu os olhos de seu cultivo. Quando ele saiu da casa de madeira, ele viu neve caindo do céu. Ele silenciosamente observou a neve cair e ficou completamente imerso nela. Pouco depois, Wang Lin ergueu a cabeça e murmurou para si mesmo, 2 anos agora. Ele esteve na terra dos espíritos demoníacos por quase 2 anos. Assim que o inverno passar, serão exatamente 2 anos. Ele ergueu a mão direita e pegou um floco de neve. Quando o floco de neve pousou em sua mão, uma pitada de frio veio da neve antes de derreter em sua mão e uma lasca de energia espiritual demoníaca entrar em sua palma. Tudo na terra dos espíritos demoníacos contém energia espiritual demoníaca. Wang Lin respirou fundo, antes de se sentar e fechar os olhos. Flocos de neve caíram lentamente e pousaram em seu corpo. A quantidade de neve caindo aumentou gradualmente e, várias horas depois, Wang Lin se transformou em um boneco de neve. Ele não se moveu enquanto absorvia a energia espiritual demoníaca dentro dos flocos de neve. O cristal demoníaco em seu corpo subiu do nível 5 para o nível 34. Quanto mais alta a classificação, mais difícil é subir de nível. O rank 3 é o mesmo que o estabelecimento da fundação, e 10 vezes isso é a formação central. E o próximo passo é 10 vezes mais. A razão pela qual Wang Lin decidiu absorver a energia espiritual demoníaca foi porque ela poderia ser fundida com a energia espiritual celestial, o que significa que poderia aumentar a energia espiritual celestial. Embora ele tivesse 100 anos de jades celestiais, eles mal foram suficientes para levá-lo ao estágio final da transformação da alma, e a quantidade necessária para atingir o estágio ascendente estava além da imaginação. Portanto, se ele quisesse aumentar seu nível de cultivo, ele teria que encontrar outros atalhos. Transformar a energia espiritual demoníaca em energia espiritual celestial foi um dos métodos em que Wang Lin pensou. Se Wang Lin podia pensar nisso, então outros também poderiam pensar. No momento, tudo dependia de quem poderia absorver mais energia espiritual demoníaca. Aos olhos de Wang Lin, a energia espiritual demoníaca era uma alternativa aos jades celestiais porque poderia ajudar a aumentar seu nível de cultivo. Nestes 2 anos, a tribo refinadora de almas continuou a crescer. À medida que a necessidade do próximo canto aumentava cada vez mais, as pessoas deixaram o vale para se treinar. Além disso, todo mês havia times que voltavam do ataque a uma tribo menor.
Eles voltariam com cativos e quantidades variáveis de cristais demoníacos. Vale ressaltar que as formações de defesa contra os estrangeiros quase não surtiram efeito sobre os nativos. As formações pareciam ter sido construídas para se defender da noite dos espíritos demônios e manter os estrangeiros do lado de fora. Com o passar do tempo, a população da tribo Soul Refining continuou a aumentar, e até mesmo a área de 10 quilômetros de largura parecia não ser suficiente. Como resultado, houve a necessidade de expandir a formação mais uma vez. Wang Lin usou 3 dias de tempo para estudá-lo e então aumentou a formação em mais 10 quilômetros. Agora que a tribo tinha 20 quilômetros de território, podia ser considerada uma das tribos mais poderosas em várias dezenas de milhares de quilômetros. O aumento de membros da tribo causou um aumento na quantidade de pessoas que cultivavam o feitiço de refinamento da alma. Wang Lin sabia que os fragmentos de alma nas bandeiras de alma precisavam ser alimentados muitas vezes para que alcançassem seu poder total. Em vez de ensinar a essas pessoas como nutri-las, ele optou por usar a bandeira de 1 bilhão de almas para nutrir os fragmentos de alma. A bandeira da alma se expandiu e, em seguida, cobriu o céu da área de 20 quilômetros de largura em nuvens negras. No momento em que as nuvens negras apareceram, elas imediatamente chocaram todos na tribo refinadora de almas. Muitos membros da tribo correram para fora, e algumas das pessoas mais poderosas se cercaram com suas bandeiras de alma na tentativa de voar para ver o que estava acontecendo. Libere seus fragmentos de alma nas nuvens negras por um período fixo de tempo todos os dias. Fazer isso tornará os fragmentos de alma ainda mais fortes. A voz de Wang Lin ecoou na área de 20 quilômetros de largura. No momento em que sua voz foi ouvida, todos os membros da tribo se ajoelharam no chão. Seus rostos estavam cheios de respeito e eles estavam ajoelhados em direção ao vale em que Wang Lin se encontrava. Depois que a nuvem negra apareceu, os fragmentos de alma dos homens da tribo uivavam e se moviam dentro da nuvem negra o dia todo. O povo da tribo refinador de almas se acostumou a liberar fragmentos de sua alma para serem nutridos dentro da nuvem negra, e a nuvem negra se tornou o símbolo único da tribo refinadora de almas. Dentro da tribo de refinação de almas, nem todo mundo estava cultivando o feitiço de refino de almas. Alguns deles não podiam cultivar de jeito nenhum, então eles só podiam ser caçadores para fornecer comida para todos. 13 eram dos caçadores. After seu cultivo foi desperdiçado, ele nunca disse uma palavra, era como se ele estivesse mudo. Não havia mais nenhum espírito em seu corpo, era como se ele fosse apenas um cadáver em movimento. Apenas tarde da noite, durante suas incontáveis tentativas de cultivo, havia uma emoção em seu rosto. No entanto, essa emoção era dor e falta de vontade sem fim. Ele se recusou a aceitar isso. Havia muitas pessoas na tribo que estavam no 4º estágio agora, e havia muitas pessoas com mais de 10 bandeiras de alma. Muitos novos gênios surgiram e substituíram 13 como as pessoas mais poderosas sob Oiangua. Tudo isso estava constantemente atingindo seu coração. Era por isso que sempre que ele saía para caçar, ele lutava sem se preocupar com sua vida. Como resultado, ele quase morreu, muitas vezes. Se não fosse por ter membros de sua tribo ali para ajudar, ele já teria morrido. Algumas das pessoas que cuidavam dele sabiam da posição original de 13 na tribo. Quando viram assim, eles só conseguiram suspirar em seus corações. Neste dia, Wang Lin estava olhando para um pedaço de madeira em sua mão. O pedaço de madeira era completamente preto e emitia ondas de luz demoníaca. Quando um dos membros da tribo atacou uma pequena tribo, eles não encontraram nenhum cristal de demônio. No entanto, um membro da tribo encontrou este pedaço de madeira no local de adoração da tribo inimiga. Então ele o trouxe de volta e o deu a Wang Lin. Ao olhar para ela, de repente ergueu a cabeça para olhar para fora do vale, onde viu a velha figura de Oiangua. Júnior tem um assunto para discutir e deseja falar com o ancestral. O título de antepassado veio de todos na tribo. Como Wang Lin não recusou, pode-se dizer que concordou silenciosamente. Entre. Wang Lin abaixou a cabeça para olhar o pedaço de madeira. Oiangua entrou no vale. Ele estava segurando alguém nos braços. Esta pessoa estava coberta de sangue e seu rosto estava extremamente pálido. Depois de chegar rapidamente ao lado de Wang Lin, Oiangua colocou o corpo de lado, ajoelhou-se no chão e disse: Ancestral, quando 13 estava caçando, ele encontrou uma rara fera demoníaca. Quando este velho percebeu e correu, era tarde demais.
para todos os seres vivos dentro da terra dos espíritos demoníacos, uma vez que eles reúnem energia espiritual demoníaca suficiente, eles passam por uma mudança demoníaca e sua força aumenta muito. Wang Lin largou o pedaço de madeira em sua mão e ergueu a cabeça para olhar para o 13. 13 anos parecia muito mais velho do que há um ano. Olhando para ele agora, ele não parecia um jovem, mas um velho em seus anos de morte. Wang Lin disse, em um tom sério, você pode ir embora. Ouyang Gua se levantou e saiu respeitosamente. Depois de deixar o vale, ele soltou um suspiro enquanto olhava para o vale e murmurava, 13, tudo vai depender da sua sorte. Wang Lin olhou para 13 e começou a refletir. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 540. Partindo capítulo 540. Partindo a mão direita de Wang Lin se estendeu, fazendo com que o corpo de 13 flutuasse diante dele. Ele apontou para a testa de 13 e então um fio de energia espiritual demoníaca entrou no corpo de 13. A expressão de Wang Lin ficou séria. Um ano atrás, ele avaliou que todos os meridianos da 13 haviam sido quebrados e que ele não poderia mais se cultivar. No entanto, agora ele encontrou algo muito misterioso. Embora os meridianos do 13 ainda estivessem quebrados como há um ano atrás e alguns deles tenham até encolhido, por algum motivo, havia uma grande quantidade de energia espiritual demoníaca armazenada em seu corpo. Esta energia espiritual demoníaca não estava dentro de seus meridianos, mas dentro de sua carne e ossos. Se isso continuasse, o corpo do 13 entraria naturalmente em um estágio de refinamento corporal. No entanto, essa pessoa não entendia a técnica de refinamento do corpo, então muita energia espiritual demoníaca foi desperdiçada. 13 anos também não sabiam como circular a energia espiritual demoníaca, então mesmo se ele trilhou o caminho do refinamento do corpo, ele não seria capaz de ir muito longe antes que seu corpo se tornasse rígido e ele morresse. Estranho. Um ano atrás, o corpo do 13 não tinha energia espiritual demoníaca, mas agora ele já atingiu 2 estrelas. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele sabia pelas memórias de Luoyang que 3 estrelas eram uma classificação, e 3 classificações eram o mesmo que um cultivador do estabelecimento de fundação. Ele ergueu a mão direita e sentou-se. Depois de um tempo, seus olhos brilharam e sua alma original voou e entrou na testa de 13. Comparar o 13 com as almas de Wang Lin era como comparar um vagalume com o sol. Wang Lin viu facilmente as memórias de 13 do ano passado. Wang Lin viu 13 resistir a uma dor que as pessoas normais não podiam suportar, e ele sentia essa dor todas as noites. Ele estava suportando a dor de tentar absorver a energia espiritual demoníaca quando todos os seus meridianos foram quebrados, então a dor da energia espiritual demoníaca entraria em sua carne. A dor era como milhões de pequenos insetos comendo seu corpo. Ele resistiu a esse tipo de dor por mais de um ano e nunca parou uma vez. Tudo isso porque ele não estava disposto a desistir. Ele queria se tornar forte e queria que Wang Lin olhasse para ele mais uma vez. Wang Lin retirou sua alma original. Ele ficou comovido com isso. Seus olhos ficaram muito sérios quando ele olhou para o 13 flutuando. A determinação do 13 conquistou a boa vontade de Wang Lin, mas a única maneira de o 13 se recuperar era a tática do Deus antigo, e isso não era algo que Wang Lin daria a outra pessoa com tanta facilidade. Depois de ponderar por um tempo, Wang Lin apontou para o peito de 13 e inseriu um pouco de energia espiritual demoníaca. Isso fez com que 13 abrisse a boca e Wang Lin jogou um comprimido dentro dela. Depois de ajudar 13 a absorver a pílula, Wang Lin voltou a sentar-se. O corpo de 13 pousou lentamente no chão. Depois de um pedaço de incenso, 13 começou a tossir violentamente e, quando finalmente se levantou, tossiu com a boca cheia de sangue negro. Depois de tossir o sangue, seu corpo inteiro ficou mais leve. Não foi até agora que ele percebeu que estava dentro do vale. Ele era muito inteligente, então percebeu imediatamente Wang Lin à sua frente. Isso o deixou muito animado. Assim que percebeu, ele se levantou, se ajoelhou e foi muito respeitoso o tempo todo. 13 cumprimenta o ancestral. A expressão de Wang Lin estava calma quando ele olhou para 13 e gritou, como você obteve a energia espiritual demoníaca em seu corpo? O corpo do 13 estremeceu. Ele respeitava muito Wang Lin, então ele rapidamente disse a Wang Lin o que havia feito no ano passado. O que ele disse foi exatamente igual às memórias que Wang Lin viu, e ele não escondeu nada. Wang Lin balançou a cabeça secretamente, mas sua expressão ainda era normal quando ele disse lentamente, 13,
Toda essa energia espiritual demoníaca em seu corpo é inútil sem seus meridianos para percorrê-la. Depois de coletar muita energia espiritual demoníaca dentro de seu corpo, você vai morrer com certeza. O rosto de 13 estava pálido e ele deu um sorriso lamentável. Ele respirou fundo e disse: Ancestral, o 13 não quer se tornar uma pessoa inútil. O 13 sabia que coletar energia espiritual demoníaca em meu corpo provavelmente não era uma boa ideia. No entanto, era a única maneira de sentir que não valia nada. Eu tenho energia espiritual demoníaca como todo mundo. No final, a voz de 13 baixou e ele cerrou os punhos. Wang Lin olhou para o 13 e depois de muito tempo disse: Tem um método de cultivo que pode permitir que você transfira a energia espiritual demoníaca de seu corpo para a sua carne. Em seguida, aumentará a força do seu corpo a um grau inimaginável. Embora você não seja capaz de usar nenhum feitiço, seu corpo ficará cada vez mais forte. Este é o método de refinamento do corpo. Você está disposto a aprender? O corpo de 13 tremia violentamente. Seu rosto estava cheio de alegria. Ele não hesitou e acenou com a cabeça rapidamente. Não concorde muito rapidamente. Cultivar esse método de refinamento do corpo é muito difícil e muito perigoso. Se você errar, talvez nem eu seja capaz de salvá-lo. Cultivar o método de refinamento do corpo também é muito doloroso. Você pode suportar isso. Ancestral, 13 definitivamente não vai decepcionar você. 13 olhou para Wang Lin com uma determinação nunca antes vista. Wang Lin ponderou um pouco e depois tocou em sua bolsa de contenção. Ele retirou um pedaço de jade, pressionou contra a testa, imprimiu informações nele e jogou no 13. Você tem energia espiritual demoníaca dentro do seu corpo, então você deve ser capaz de ver dentro dele. Quando 13 aceitou o jade, a emoção em seu coração era indescritível. Ele fez uma mesura várias vezes antes de sair. Wang Lin soltou um suspiro só depois que o 13 saiu. No final, ele ainda não deu a 13 a tática do deus antigo. Em vez disso, ele organizou o que sabia sobre o clã gigante de Mon e deu a ele. Se ele conseguir completar o método de refinamento do corpo do clã demônio gigante, eu vou ensiná-lo o primeiro estágio da tática do deus antigo. Se ele não puder, isso significa apenas que ele não está destinado a aprender a tática do deus antigo. Num piscar de olhos, mais 2 anos se passaram. Nestes 2 anos, a Soul Refining tribo cresceu como uma louca. O tamanho da tribo continuou a aumentar de 20 quilômetros. Agora tinha cerca de 150 quilômetros de largura e a tribo tinha mais de 5.000 homens. Em uma área de 50.000 quilômetros, além das 2 tribos com 10.000 membros, todas as outras foram devoradas pela tribo refinadora de almas. Nestes 2 anos, Wang Lin agiu 3 vezes porque algumas das tribos inimigas tinham alguém poderoso. No entanto, no deserto, por mais fortes que fossem, eles não eram páreo para Wang Lin. É preciso dizer que o plano de Wang Lin de iniciar sua própria força neste deserto estava dando frutos. No momento, ele comandava uma força de 5.000 pessoas que conheciam o SPU de refino da alma. Embora eles não fossem tão poderosos individualmente, eles tiveram um grande impacto quando todos liberaram seus fragmentos de alma juntos. Se passar tempo suficiente para que eles cresçam, Wang Lin controlará uma força muito poderosa. Um impasse entre as 3 tribos dentro desta área de 50.000 quilômetros ocorreu. Originalmente, Oyanguo queria atacar uma das grandes tribos, mas foi impedido por Wang Lin. Ele queria que os membros da tribo desistissem de atacar os outros e se concentrassem no cultivo. As palavras de Wang Lin eram divinas para o povo da tribo. Uma coisa que vale a pena mencionar era o 13. A perseverança desta criança foi incrível, e ele foi capaz de aprender um pouco do método de refinamento corporal do clã demônio gigante. Seu corpo era duro como ferro e, durante a batalha, ele sempre atacaria pela frente. Ninguém poderia detê-lo. Em 4 anos, Wang Lin transformou uma pequena tribo de um vale em uma grande tribo com mais de 5.000 pessoas. Wang Lin ordenou que todos eles se concentrassem no cultivo porque ele tinha outros planos. Ele decidiu deixar a tribo um pouco. Seu alvo era a cidade do demônio antigo. 4 anos atrás, Wang Lin teve a chance de ir, mas ele não foi porque ele naquela época não tinha força própria. Mesmo se ele tivesse ido, não teria sentido. Depois de 4 anos, Wang Lin poderia finalmente ir para a cidade do demônio antigo sem nenhuma preocupação. Mesmo que ele não conseguisse se firmar na cidade do demônio antigo, ele ainda teria a habilidade de mudar a situação para o melhor.
Para facilitar a comunicação, ele passou meio mês fazendo 2 jades de transmissão de voz. Ele manteve um com ele e deixou o outro dentro da Soul Refining Tribe. Se não fosse pelo fato de ele não ter materiais, ele teria colocado uma matriz de transferência dentro da tribo de refinação de almas. Dessa forma, ele seria capaz de retornar em um instante. Wang Lin não iria embora sozinho desta vez. Haveria 2 jovens o seguindo, e um deles tinha 13 anos. A outra pessoa se chamava Wu Pao. Ele era de uma pequena tribo e já havia despertado sua energia espiritual demoníaca. Ele tinha 2 estrelas de energia espiritual demoníaca quando se juntou e era o especialista número 1 daquela pequena tribo. O Yang Guo capturou pessoalmente essa pessoa e o forçou a beber a sopa de limpeza de memórias. Então essa pessoa se tornou um membro da tribo refinadora de almas. Esta pessoa era muito talentosa no cultivo. Com seu ponto de partida de 2 estrelas de energia espiritual demoníaca, ele logo ultrapassou todos e estava se aproximando de Ouyangua. Agora ele já havia alcançado o 5º estágio, e ele tinha 97 bandeiras de almas junto com 31 almas primárias. Sua força atual não era muito diferente de um cultivador de Coriformation. Wang Lin viu um gênio nesta pessoa. Embora o feitiço de refinamento da alma fosse fácil de aprender, chegar ao estágio de formação do núcleo em apenas 4 anos era algo que Wang Lin nunca esperava. Uma das grandes razões para isso era porque essa pessoa já tinha 2 estrelas de energia espiritual demoníaca. Também tinha muito a ver com energia espiritual demoníaca nesta terra, mas foi a primeira vez que Wang Lin viu alguém com talento como Wu Pao. Se ele pudesse alcançar o estágio de formação de alma em 100 anos, ele alcançaria o Rei Butterfly em termos de talento. Na verdade, ele seria uma cabeça acima da mosca vermelha B. Wang Lin se importava muito com talentos como esse, então decidiu mantê-lo por perto para torná-lo mais fácil de controlar, em vez de deixá-lo na tribo. O respeito do jovem chamado Wu Pao por Wang Lin não era mais fraco do que 13. Quando soube que o ancestral o levaria para fora, ele ficou muito animado. Quanto ao 13, a força de seu corpo atingiu um grau chocante. Mesmo se ele fosse lutar contra Wu Pao, ele não estaria em desvantagem. Isso teve muito a ver com sua determinação e esforço. Depois de obter o método de refinamento do corpo, ele passou muitos dias e noites cultivando. Em termos de seriedade em relação ao cultivo, ele era o número 1 na tribo. Nesta manhã, no momento em que o sol se ergueu no céu, Wang Lin saiu da tribo refinadora de almas. Wu Pao e 13 o seguiram como guardas.